Daqui a pouco você fala. Alô? Onde que é pra cortar? Aqui, ó. Calma, vai cortar lá. Aí, dá um caminho aí, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, temos gente aí de Minas Gerais, tem gente de Suzano. Onde mais? Vão gritando aí. Atibaia, Mogi, São José dos Campos, BH, Belo Horizonte. Vocês têm sítio em Tiradentes, né? Vocês falaram? São Paulo, Zona Norte. Zona Norte. São Paulo, Águas de São Pedro. Água de São Pedro. Contei a história do meu avô ali pra você, né? Que ele ia muito lá ver os cavalos e fazer a cidade uma zoeira, né? É, isso aí. Ok, pessoal. Bom dia. Sérgio Domênico. Legal. Todo mundo aqui. Bom, antes de mais nada, nós vamos hoje falar sobre a arrumação de galhos das uvas, tirar algumas folhas de baixo, fazer a colocação dos galhos na posição correta. Aqui é um pé do enxerto da Patrícia Dourada, né? Esse pé tem uns 8 anos mais ou menos. Tá com uma carga razoável, não muito boa, porque em dezembro eu tive chuva de gelo aqui, como eu já falei, e muitos galhos meu da chácara lá embaixo, e aqui quando o gelo veio, quebrou muito galho, machucou muito o meu material. Então minha poda esse ano foi muito curta, eu tive que fazer para pelo menos estar rebrotando vegetação. Eu não me preocupei com produção, porque o gelo de meses atrás judiou muito dos galhos, né? Quebrou muita pernada e tal, então minha poda foi curta agora para recuperar a planta, né? Leva 1, 2 anos para recuperar o que ela era. É assim que funciona. Mesmo coberto aqui, como veio chuva deitado de gelo, machucou muito aqui, lá embaixo onde não tinha cobertura, machucou total. E o que era coberto com as telhas, inclusive voou com telha, caibro, madeira, e veio parando aqui em cima das laranjeiras, né? Então, quebrou muita coisa e esse ano eu estou recuperando. E eu já tinha comentado com o pessoal, fizemos um pequeno orçamento com o pessoal lá de Santa Catarina, eles têm uma estufa boa lá, o pessoal da Karen, né, o Mille. E agora eu não fiz a estufa ainda, no meio da chácara, vou fazer uma estufa bacana, que é necessário para ter mais fruta, melhorar uma parte que eu tenho lá. É que eu estou lançando o livro agora, vou falar 1 minuto sobre isso. Então, como esses 10 meses a gente veio trabalhando em cima do livro, meu tempo foi muito curto e o livro é um livro muito bem feito, já está rodando já na editora agora, tem 2 dias. E tanto é que o convite já foi postado no grupo, a Sônia acho que passou para todo mundo, imagino eu. Eu não vi, mas disse que sim. Então, o nosso convite, que é dia 2 de novembro, não sei se dá para filmar aqui, ó, vou filmar aqui primeiro. O nosso lançamento é 2 de novembro, do Clube Armênio. Pode levantar, Sérgio. Aí você me orienta assim, tá bom aí? Tá bom. Tá? Dia 2 de novembro é aberto, nós só estamos pedindo confirmação de quem vai, né? Para saber quantas pessoas vão. Aí, Virgílio, firma aí. Então é um livro que eu, como eu falei, eu já com meus 18 anos aqui, eu já tinha essa intenção quando era molecão de fazer um livro na minha cabeça, né? Já vinha assim martelando e consegui fazer agora depois de 40 e poucos anos, né? Então é um livro que eu fiz como tem que ser feito, dentro de uma norma bem certa, e ele vai ser lançado dia 2 de novembro, tá? Então esse ano para mim tudo foi muito corrido. Até esse ano nossas videiras que nós podamos, enfim, nem colocamos churume, não teve adubação nem básica, não tive tempo, não deu. Então, embora eles estão brotando relativamente bem, mas para vocês verem que não teve nutrição no solo agora. Por que eu não me preocupei? Porque nosso solo está dentro de uma média já bacana. Não tenho essa preocupação de ficar muito preocupado com adubação, né? Tanto é que aqui não recebeu nada, nem churume, nem nada. Essa é uma planta só que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica aqui na horizontal e umas pernadas eu levei lá para cima, né? Essa aqui é a Patrícia Dourada. Depois nós vamos tirar umas folhas embaixo. Ó, podem ver, ele está razoável. Não está uma carga enorme, que eu não estou preocupado com isso, mas está razoável, dá para ver. Eu vou tirar uma folha aqui, ó, só para vocês filmarem, tá? Ó, olha aqui, a Patrícia Dourada é uma planta vigorosa, saiu da Patrícia Preta, né? Dá para ver aqui, ó, vou colocar o cartão atrás, com branco, ó, dá para filmar? Ah, tá normal, pulverizamos 3 vezes só com enxofre, porque como fez muito calor essas semanas,
Então não me preocupei em calda bordaleza. Bordaleza a gente usa quando é uma semana chuvosa e sol quente. Chuvoso e sol quente. Como foi muito quente essas semanas e seco, então nesse caso a pulverização é mais só com enxofre. Fizemos acho que a quarta pulverização, né, Feliciano? Quarta? Ele saiu? É. Fizemos 4 pulverizações em tudo, até agora só com enxofre. Porque o clima estava muito quente e muito seco, né? Pode ver que aqui não tenho doença nenhuma. Então não usei bordaleza ainda. Porque não é semana chuvosa e quente, chuvosa e quente. Nesse caso, até agora, só foi com enxofre. Está relativamente bem, as folhas estão bem vigorosas. E você vê, não fiz nutrição nenhuma, né? Nenhuma árvore minha, nem no caqui. O caqui nosso lá de 60 anos, aquele caqui que já filmamos, tá lá verde, bonito, tá carregado de caqui. Tomara que não dê nenhuma chuva de gelo, a gente não sabe. Mas ela tá bonita, você vê. Não fiz nem churume agora, de mês para cá, nada, não tive tempo. Então, a própria matéria orgânica que está aqui, a não agressão, as plantas vão vivendo, né? Esse mês agora vou fazer churume, com calma, não estou com pressa. E o que eu quero mostrar? O vigor das plantas, né? É isso, ao longo do tempo, que o teu pomar fica com o vigor dela. Porque o solo tá bom, o ambiente tá bom. Depois nós vamos mostrar a brotação das goiabeiras, jabuticaba. É isso, é tranquilo. Então, esse desenho aqui da frente, do convite, é a capa do nosso livro, né? Isso são bordados lá da aldeia do meu avô, do meu bisavô, chamado Maracha, a região, né? É tradicional. Então, a nossa capa, nós lembramos o bordado da aldeia do meu bisavô, porque a maioria dos armênios que estão em São Paulo, a grande maioria, veio dessa aldeia chamada Maracha, né? Outros armênios que estão em Osasco, tem uma colônia grande lá, a maior parte lá já veio de uma aldeia chamada Assis. Então, como o nosso livro é sobre os armênios de São Paulo e a maior parte veio de Maracha, então surgiu a ideia que dentro também tem bordados da região, e a capa foi essa, né? A nossa contracapa do nosso livro é o Monte Ararat, onde a Bíblia diz para o Arca de Noé, né? Então atrás uma foto bonita, mandaram para nós do exterior, e ela está na nossa capa de trás, né? Então o livro mostra a frente, o bordado, e nas costas que é o símbolo nosso, o Monte Ararat, né? É só uma explicação. E aí acabou surgindo uma ideia, porque dentro do livro tem que ter um marcador de texto. Você vai lendo, vamos pôr o que dentro? Aí eu comentei, falei, olha, a gente podia colocar um marca-texto, esse é o exemplo, tá? Peguei há 2 dias, vocês estão vendo agora. E aqui atrás, alguns rótulos, quando a gente tinha nossa destilaria aqui, que eu parei há 19 anos, de produtos que já meu avô já fazia aqui a partir de 1948, né? Até o meu barato me cortaram sobre isso também. Então, para ficar a história, o marca-texto nosso do livro é alguns rótulos das nossas bebidas, que era rótulo oficial nosso, né? Então, isso está pronto também. O livro daqui 10 dias são 1.500 livros. Eles ficam prontos no dia 29, porque o evento é dia 2. Então já está tudo pronto, bem encaminhado. Foram quase 11 meses de trabalho. O meu trabalho que eu já tinha juntado, e mais a historiadora Sônia. E tudo surgiu, então agora o evento vai ocorrer. E depois do evento, esse livro também vai ser mostrado em vários locais do Brasil. Eu tenho um trabalho grande com a Sônia. Até eu combinei com o nosso grupo, eu vou ter menos tempo ainda esse ano que vai entrar de viagens, que eu já diminui bastante por causa do livro. Vocês têm que ter paciência. E eu vou ter que viajar com a Sônia em vários estados do Brasil para apresentar esse nosso livro em vários locais, em faculdades ou não, e por aí afora. Então, 2020, viu, Virgílio, viu, Carlos? Eu vou ter assim um tempo um pouco mais curto, tá? É mais um ano que eu vou trabalhar com menos tempo, que eu tenho que me dedicar agora com o livro, tá? Então, a gente vai fazer o melhor possível, tá? Ok? Vamos, antes de mais nada, ô Silvio, você quer falar rapidinho da tua cobertura que você falou? Aí depois nós já damos andamento para não cortar o meio do caminho.
Ele quer mostrar, ele está fazendo uma cobertura simples no parreiral da casa dele. Ele trouxe um modelo bem simples. Eu seguro o microfone e você fala e mostra. Ó. Microfone? Não, tá com 2? Quer que eu seguro? Então, isso aqui... Seria isso, ó. Alto na madeira. Imagina que aqui embaixo são os parreirais. Faz isso com o grau que você quer. Para você fazer uma cobertura com plástico para evitar chuva forte, chuva de gelo. Evitar é mais ou menos isso, né? Pulverização também. Pulverização também, fica mais bacana. Chuva de gelo também, eu que o diga. Então, vem ter um negócio que fica mais sustentável também, né? Que esse aqui é de plástico. Normalmente feito de ferro, né? Dá um trabalho fazer. Isso aqui, o plástico pode pegar, é barato. Pode pegar em, como chama? Ferro velho, né? Ferro velho. Então, pega um cano aqui, tampa de um lado e coloca água quente. Ele fica mole, aí entorta assim. Porque dentro dele tem um ferro, não tem? Não, é plástico. Só o plástico teu? Você já entortou ele quente. Aí coloca a madeira, corta, enfia 2 pregos. Tem 2 pregos aqui nas pontas, não sei se dá pra ver. Então. Isso é para quem é particular, pode fazer, ó, simples, bacana, quer dizer, a pessoa faz o ângulo que quiser, lógico, aqui é uma amostra, pode fazer isso com 2 metros de curvatura, não importa, né? É uma coisa importante e olha, né? Daqui para frente precisa ter, viu, gente? Porque o clima mudando como tá, ou chuva forte, ou sol intenso, sol muito forte nas folhas, tem folha murchando. Por mais que a gente cuide, imagina, aqui tem cobertura morta no chão. Vocês vão ver depois, nós temos o capinzinho aí nosso da chácara, eu deixo crescer 4, 5 palmos assim, para o sol não queimar o chão. Por isso que nosso solo, se você olhar, uma parte nós roçamos, outra parte nós não roçamos, né? Para o solo ficar protegido, viu, do sol. O sol hoje é problema e chuva também é problema. Quer dizer, tirar de foto de perto? Sim. Oi? Bom tirar foto de perto. Vê lá. Quem quiser filmar de perto. Aqui é a parte do arame, né? Condução. Esse aqui o furo do plástico. Coloca o plástico em cima e prega com pregador. Grampo, tipo de grampo. Né? Eu seguro e você fala. Então, isso, fala aí que você falou. Vamos lá. Então, essa parte da condução. É um furinho. Isso aqui, onde for o plástico. Põe o plástico em cima e o grampeador prende. Então são arames esticados. Tem 2 furinhos. Aí coloca uma lona. Pode um dia fazer um aqui, né? Pode. A gente pode fazer uma ruazinha aqui. Tem uma rua lá com 4 videiras. Dá para fazer com 2 metros de ângulo. A gente faz um aqui, depois vem gravar aqui. Nós vamos ter um encontro aqui em novembro. Que dia que é? Novembro? 17. 17? Então, dia 17 a gente faz já um aí. Já mostra pro pessoal. Tá bom. Ok? Tá visto? Muito bem. Aqui agora, pessoal, já vou mostrar o básico. Depois nós vamos trabalhar lá embaixo, nas ruas de uva. Eu não amarrei nada nesses 15 dias. Para vocês amarrarem, vão ver como é, vão brincar um pouco. Vamos fazer um pouquinho de treinamento à vontade. Aqui eu vou mostrar um pouco, depois eu vou subir na escada, arrumar as pontas de cima. Mas lá embaixo nós vamos trabalhar tudo em pé, sem escada. Nós vamos treinar, vamos brincar, vocês vão entender. Fala alguma coisa, vai? Só para dizer que nós hoje estamos bem assessorados, a Luísa, filha dela, que então as pessoas que tiverem perguntas, que estão assistindo, que façam as perguntas, que elas vão anotar e vão passar para o Sérgio, ok? Legal, bacana. Então, eu vou começar a falar aqui bem básico, nós vamos olhando e na sequência nós vamos progredindo e vamos dar a volta por lá. Depois vocês entenderem um pouquinho, que é bem tranquilo, tem lá um pé da Máximo, dá para mostrar também mais um treinamento bem simples aqui no corredor, durante 2, 3 videiras. Depois nós vamos descer, já vamos brincar lá, treinar, bem básico, tá? Então aqui, olha, vamos sempre imaginar assim, aqui nós vamos ter que chegar um pouco mais perto para o pessoal entender o que nós vamos falar, quer ver? Olha, aqui
eu vou sentar aqui, ó, talvez aqui vocês vão ver melhor. Ó. Nessa parte aqui onde foi podado, olha, aqui é o galho maduro. Aqui é o galho maduro que eu podei com 4 gemas. Essa Patrícia, que tem esse cacho bonito. Dá pra filmar o cacho? Dá pra entender o que eu tô falando? Posso só fazer um comentário antes? Fala. Porque quando a gente começar a andar, muita gente não vai acompanhar. Queria que você explicasse antes o porquê que a gente tem que fazer esse controle agora pro pessoal. Sim. Ok, é o nosso ajudante aqui. Então, ó, dando andamento... Vem, morceguinho, quietinho. Olha, quem não estiver olhando, quiser levantar, vem olhar aqui, depois nós vamos mostrar bem com calma, ó. Aqui foi o galho que eu podei em julho e agosto. Ele está com 4, 5 olhos. Essa videira com 5 olhos é uma poda boa, a Patrícia, não precisa ser muito longa não. E ela aqui brotou, esse ano falhou um pouco de brotação outra vez, igual o ano passado. Então brotou só a ponta. Aqui poderia ter vindo outro galho, ó. Não acordou. Nessa gema aqui, ó, também não acordou. Podia ter tido outro cacho aqui. Aqui podia ter outro galho com outro cacho. E aqui na base também não brotou. Às vezes acontece, tem ano que é assim. Brotou só um na ponta. Por quê? Porque a videira, quando a gente poda, a primeira brotação que vem sempre é a ponta. Depois começa a vir brotação atrás. Então a videira brota da ponta para trás, é normal. Só que esse ano falhou um pouco mais os brotos de trás. Para mim não é problema, eu não vendo uva, então eu não tenho essa preocupação. Já o produtor de uva teria prejuízo. Por quê? Porque se tiver muita falha de brotação por um motivo de clima qualquer, o produtor vai ter menos peso na colheita, né? Por produtor, ele tem que fazer a brotação acontecer. É uma preocupação grande de produtor. Não é o meu caso, né? Então aqui, olha, veja só. Repara que 10 minutos atrás eu tirei uma folha daqui, ó. Que eu tirei agora há pouco. Vocês viram que eu tirei com a mão, que é essa aqui, ó. Eu tirei só para vocês filmarem o cacho, que ele está aqui, ó. Eu tirei, muito bem. Aqui agora, ele está bem exposto. Neste caso, se eu fosse pulverizar, lógico que a cauda bordaleza ou enxofre ia pegar bem por baixo das folhas, a pulverização, e também no cacho. Porque eu tirei uma folha do lado do cacho. Uma folha. Não tirei 10 folhas, é uma. O suficiente para pegar o produto e ele pegar um pouco de raio solar. Porque entra um pouco de luz solar também, e luz solar faz a planta ter menos mofo, né? Então, veja só. Só que também há hábito, em outra condução de videira, a folha da base, olha, as duas primeiras, a base, olha, eu tirei uma perto do cacho só para vocês verem. Mas o que se tira realmente é uma ou duas da base, atrás do cacho, que é o que eu vou fazer agora, ó. Veja, tirei só 2 folhas de baixo, é o suficiente. Então, de cada brotação madura, nós vamos tirar, ou que vamos fazer lá embaixo também, as 2 folhas de baixo. Por que de baixo? É as 2 folhas que você pulverizando, se elas estivessem aqui, tumulto de folha, o produto que você está pulverizando não pegaria no cacho. Porque a folha de baixo seguraria o produto, e nós temos que pulverizar o cacho também. Então, por isso se tira 2 folhas de baixo do cacho, mas para a pulverização e pegar um pouquinho de luz solar. Se você pelar mais folhas lá em cima, a videira vai tomar muito raio solar. E se você tirar muita folha, diminui a fotossíntese. As folhas é como se fosse antena parabólica para as árvores de fruta. Quanto mais sol elas pegam, mais nutrição a árvore acaba se transformando. Ela vira mais açúcar, né? O que está andando na planta com raio solar, ela vira sacarose, ela vira açúcar, né? E a planta fica mais doce, a planta fica mais forte. Então não se pela muitas folhas, então é 1 ou 2 folhas debaixo do cacho. Agora, quando a produção que nós vamos mostrar é uma produção latada, carramanchão, os cachos com pendurado, a gente também tira 1 ou 2 folhas do entorno do cacho, quando o cacho está pendurado, para entrar um pouco de luz solar. Então, se tira a folha de qualquer forma, ou se é espaldeira, ou se é em Y, ou se é enlatada, não importa. Qualquer tipo de produção de uva, você tem que tirar 1 ou 2 folhas do entorno do cacho, para pulverizar, você olhar melhor o cacho, ensacar na hora certa e entrar um pouco de luz solar. Entenderam aí o básico? Tá tranquilo até agora? Viu a diferença, ó?
2 folhas que eu tirei, o cacho apareceu. Agora, como esse broto ele é vigoroso, ontem eu contei, ele está com 18 folhas, nós vamos contar. 18 folhas, que ele é bruto. A ponta agora, chegou a hora, nessa variedade Patrícia Dourada, que ela é bruta, está na hora agora com a tesoura, depois eu vou cortar as pontas de todos esses galhos que eu puxei para cima, ó. Eu amarrei a lateral, porque aqui ele está aberto em 3 travessas, ó. Dá para perceber, ó. Ele está aberto para a direita e aberto para a esquerda, porque os cachos não se batem. Então agora aqui eu vou passar para cá, ó. Vou passar para outro galho, ó. Sérgio, eu vou... Fala. Uma pergunta antes que... Pera aí. Uma pergunta antes que está acontecendo com muita gente. Você tem ali um exemplo ótimo. Ali em cima tem 2 ou 3 cachos que estão na floração ainda ali, né? Sim. E embaixo já está o cacho mais formado. E aí, se aplica alguma coisa nesse momento que você vai pegar os 2? Não, então, nesse caso eu estou falando Patrícia, tá? Eu vou falar uma coisa que nas outras variedades de uva comum não se faz tanto. Essas variedades de uva que são cacho médio ou cacho grande, que tem várias variedades, por broto de galho, se aqui tivesse nascido 2 ou 3 cachos de Patrícia, eu ia deixar um só. Agora eu tiro fora. Se tivesse 2 menor, eu deixo por galho, a Itália e outras sem semente, se deixa um cacho grande e bonito por broto. E não 3 cachos por broto. A planta vai regredir. Os cachos não vão amadurecer em dezembro e janeiro. Tem que tirar o cacho. Então você lembrou bem, se antecipou, o que eu já ia fazer. Aqui nesse caso, ó. Se eu estiver atrapalhando, você me fala, mas acho que não, ó. Aqui é visível, vai abrir a florada. Enquanto aqui já tá o grão formado. Videira é assim, tá? Tem coisa abrindo florada e já tem grão pronto, fecundado, tranquilo. Acontece, isso é normal. Nada contra. Mas aqui, olha, veja só, vou fazer uma coisa, o pessoal do lado de lá vai assustar. Aqui eu não tenho um belo cacho de Patrícia? Aqui em cima não tem um outro menor? Não tem? Aqui é outro cacho, é separado desse, não é? Eu não falei que uva de cacho bonito a gente não deixa muitos cachos por broto? Aqui não tem 2 cachos no mesmo galho. Então eu te pergunto, qual cacho aqui é o mais bonito? De cima ou de baixo? De baixo. Então eu vou tirar? Se faz isso. Normal. Normal. Aí, ó. Por quê? Essa nutrição que a planta estressada daqui mais 1, 2 meses, agora a nutrição que viria para ela vai toda para esse cacho ali. Ela vai ficar mais bacana. Nesse caso, o produtor vai ter um cacho mais bonito e com mais peso no final da colheita. O produtor não vende por peso? Adianta ter um monte de cachinho feio, pequeno, não amadurecido, porque a planta não vai suportar. Esse ano ela não deu muito cacho, eu não contei. Mas talvez esse pé, eu não contei, deve ter 50, não tem mais do que 60 caixas. Tá bom, tá razoável. Mas se tivesse mais produção, ela não teria força para amadurecer. Se ia ter grãos verdes, desparelhado a cor na colheita, que na hora que você fosse vender, não tem valor, porque os grãos estão desparelhados na cor, porque a planta não teve nutrição de amadurecer tudo. Deu para entender? Tem que ter padrão. Então o padrão começa com poda, com desbrota, tira-se grãos de uva, daqui 15 dias, esses cachos já estão mais adiantados, aqui que vocês estão vendo o grão, eu vou olhar qual está mais bem formado fica, daqui 15 dias com uma tesoura fininha, pontuda, eu tiro aqui 15, 20 grãos ainda. Aqui deve ter uns 65, 70 grãos esse cacho. Eu vou tirar no mínimo 20 grãos. E eu ainda vou ralhar ele. Por quê? Aí ele vai ficar mais bacana quando crescer, os grãos maiores, e a doçura e o aspecto do cacho é um padrão no olho, de olhar. Não adianta deixar um monte de colheita e tudo cacho feio na colheita. Não tem valor nenhum. Não tem nem paladar, nem nada. Então isso que vocês viram que eu tirei agora de brincadeira, que eu sabia que o pessoal ia assustar, até produção de uva de vinho, porque uva de vinho, o pé da uva do vinho, quando você poda, não importa o tipo da variedade. Pode ser Merlot, Bordeaux, Isabel, não importa. Qualquer uva que você vai fazer vinho, você não deixa por pé de planta, uma produção de vinho, quem é profissional, não deixa cachinho para deixar não mais do que 1 quilo, 1,2 kg de uva. Se aquele teu pé, digamos que isso é um cacho, vamos contar outra história. Digamos que eu tirei agora um cachinho de Bordeaux, faz de conta.
Se depois da poda, que nasceram os cachos, a gente sabe que o Bordeaux, quando ele é maduro, o cacho da Bordeaux, é mais ou menos 150 gramas. Mais ou menos, o peso dela. Isso a gente sabe. Outras variedades de uva é 80 gramas. Tem outras variedades de uva que o cacho é 200 gramas. Mas vamos falar que é uma variedade de uva que é 150 gramas, ele maduro. Se eu fiz uma poda em julho, vocês vão me responder o que eu vou falar. Presta atenção que é fácil a resposta. Fizemos a poda em julho. Você está produzindo vinho, vamos supor. Você é novo no ramo. Tá. Aí você vai falar, poxa, os meus pés de Bordeaux, a média dele por pé, eu contei esse ano, agora, setembro para outubro, eu contei 50 cachos de uva. Pequenininho. 50. Pequenininho. Mas a gente sabe que esse cacho é mais ou menos 150 gramas maduro. Que conta vamos fazer? Em setembro. Está desse tamanico. Se são 50 cachos de uva de vinho, sabe-se que é mais ou menos 150 gramas aquela variedade de uva de vinho, para que ele não passe de 1 kg, 1,2 kg, quantos cachos de uvinha você vai deixar no pé? Se um cachinho é 150 gramas, 10 cachos, 1,5 kg. Não tem jeito, o resto vai ter que tirar com a mão fora. Não tem conversa. Você não pode deixar 50, 60 cachos de uva de vinho. Vai dar 6, 7 quilos de uva de vinho, que lá na hora que você for macerar a videira, você vai querer fazer o vinho, o paladar é horrível, porque não sobrou nutrição e doçura e cor na casca. Porque os 6 quilos de uva de vinho, no final vai dar uma uva aguada. Você quer qualidade no vinho, começa com o teu trato do parreiral e tirando cachos de uva quando eles são pequenininhos. Porque o resto dos 15, 20 cachos que vão ficar no pé, vai segurar coloração, doçura e tudo mais para a época da fermentação. Tudo tem raleio, gente. Vocês entenderam o que eu falei? Tudo tem conta, não é chute. Tem gente que acha que você podou, vira as costas, acabou. Não, nós temos um trabalho quinzenal no parreiral. Pessegueiro tem trabalho, jabuticaba tem trabalho. Jabuticaba, profissional de jabuticaba, que tem 100, 200 ou 1000 pés de jabuticaba, depois da florada, as frutinhas estão pequenininhas, você vai com a mão, nos pés de jabuticaba, tem um raleio. Tem raleio de jabuticaba, para a jabuticaba ficar bonita, para mandar para o mercado. Raleio com a mão. Você tira a metade da árvore de coisa, deixa os grãos mais espalhados. Tem raleio de jabuticaba, para quem é profissional. Aí você fala assim, por que minha sabaré é desse tamanico e o da feira é bem maior? Porque o profissional raleou, tratou melhor e você deixou acumular muita fruta na jabuticabeira. Errado. Você tem fruta de pequeno padrão e quase nem doçura dá, por briga, competição. Tudo tem competição. Caquis tem que ralear, limão se tem que ralear se a carga é grande. Pesco se raleia, nectarina. Quer ver, teve um pé... Eu contei lá embaixo da Regis, um pé que eu podei em junho, eu dei uma contada assim por cima, guardei na cesta assim, o que eu ralhei, enchi uma cesta e meia, eu tirei quase 300 pêssegos pequenininho, tamanho de uma azeitona, tirei e deixei na cesta e contei depois. Eu tirei 300 pêssegos do pé, deveria ter tirado mais. Se você olhar o tamanho do Regis esse ano, que eu tirei 70%. Ficaram pequenos ainda. Não estão o tamanho normal do Regis, que é um pêssego que lembra o damasco. Eu tirei 300, errei. Eu devia ter tirado mais de 400, 450 fruta e deixado uns 150 fruta no pé. Deixei 250 no pé, foi muito. Eu errei. Por quê? Não que eu errei, agora, vamos progredir. É que essas 7 semanas choveu pouco. Faltou mais água nos meus pés de pêssego, em algumas variedades. Se tivesse chovido um pouco mais, o meu Regis estaria um pouquinho maior. Mas das 300 que eu tirei, eu devia ter tirado mais 150 fruta em julho para agosto. Faltou eu tirar mais pêssego. A minha carga do Regis ficou um pouco menor que o normal. Se eu fosse vender, se eu tivesse 500 pés de Regis, se eu fosse querer vender a minha safra esse ano, os outros estão bonitos, mas o Regis não. O meu Regis eu não poderia vender para o mercado, não pegaria preço. Porque o aspecto dele está doce, mas está pequeno. Deu para entender como o produtor sofre?
Não é brincadeira, gente. Sérgio, Cada fruta tem uma repercussão. Fala. Peraí, fala aí. o Toquinho vai fazer complementar e nós já temos perguntas, tá, do pessoal? Ok, fala aí. Pergunta às pessoas que estão escutando bem do lado de lá. O pessoal também já responde aí, né, pro William, se tá tudo legal, o áudio, o vídeo, tá entendendo? Sérgio, eu ainda vou pegar você ainda aí agora. O pessoal muito de apicultura, quando a gente chega, esse cachinho que tá na sua mão aí, tava na sua mão, né? Tá cheio de abelhas já fazendo a polinização. Então, a gente vai... Depois. Um pouco depois da queda da flor. Então, a dúvida é o quê? A gente, nesse momento, como está uniforme, foge de aplicar a cauda bordaleza e enxofre em cima daquele cacho especificamente ou aplica em tudo, não tem problema? Então, essa pergunta é uma coisa que todo mundo fala. Como a videira, a produção é diferente, você pode ver, aqui tem formado, aqui tem grãos abrindo florada, e para lá, você pode ver que tem um cacho mais adiantado que esse. Eu vou tirar uma folha, só para vocês verem como o pé é assim, é irregular, quer ver? Ó, vou tirar aqui, ó. Aí vou sair da frente, só para o povo ver para vocês filmarem, ó. Tirei 2 folhas, vou abaixar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, só para vocês filmarem, ó. Olha como esse cacho, ó, eu chacoalho um pouco para cair um pouco de grão, daí eu passo a mão, viu? Nos cachos grandes, na semana. É um hábito que a gente faz, viu? Já cai uma boa parte, já ficou mais limpo. Depois eu vou usar tesourinha, mas primeiro, pode ver que caiu muitos grãos na minha mão, ó. Vou fazer aqui, ó, vou fazer um aqui, vou puxar na mão, ó. Ó o que veio na minha mão. Vários grandinhos já fecundado. Então tem hora, agora, eu vou passando a mão onde já está fecundado, eu tiro um pouco de grão na minha mão, bem suave, bem suave. A Patrícia aceita passar a mão assim, não precisa ser escovinha. Então veja, se você olhar esses grãos, comparado a esse, a gente percebe, ali tem 5 dias a mais de crescimento do que esse, mas estão dentro de um padrão. A pulverização, como essas plantas já foram pulverizadas no início da brotação, já fizemos pulverização, eu estou olhando que não tem oídio nela, nem míldio, são os nem, muito menos antracnose, elas estão limpas até agora. Eu fiz só 4 pulverizações, só com enxofre, porque estava clima veranico. No veranico, quente e seco, você faz só com enxofre. Bordaleza é semana chover no sol, chover no sol. Então, como eu já pulverizei antes de abrir a florada, te respondendo, Carlos, antes eu já fiz 2 pulverizações, eu não tenho por que pulverizar essa semana agora na florada. Não há necessidade. A florada são 5 a 7 dias, vai cair a florada, os grãos vão ficar assim daqui a uma semana. Quando for dia 22, 24, eu volto a pulverizar a videira. Deu para entender, vai o raciocínio? Porque a planta já está desinfetada. Quando eu podei, amarrei os galhos, eu fiz a pulverização com enxofre, que é o tratamento de inverno, antes da brotação. Então já não veio o mofo na brotação. Brotou 4 centímetros, 10 centímetros, eu fiz outra pulverização. Agora que veio a fruta com a florada, por que eu vou pulverizar hoje se eu já pulverizei 7 dias atrás? Abriu a florada agora, daqui 7 dias a florada já vai cair, vão estar os grãos assim, eu volto a pulverizar só sexta que vem. Hoje não é domingo? Essa florada vai cair daqui 5 dias, 6 dias. Semana que vem, sexta ou sábado, vão fazer o tanque lá de 200, 300 litros, eu passo na chácara toda outra vez. Nas uvas, nas ponteiras dos pêssegos, que eu não paro de pulverizar as folhas, sempre, porque tem que pulverizar, embora está tudo ensacado, mas você tem que pulverizar, não pode dar sarna no pessegueiro. E o mesmo enxofre vem nas laranjeiras, vem nas videiras, vem na nectarina, vem na jabuticaba, vem nas goiabeiras e vem no meu pé grande de caqui. É simples, porque nossas plantas já estão meio desinfetadas. Elas têm um tratamento mínimo, mas o suficiente para não dar doença. Então não tem esse trauma, abriu florado e já vou pulverizar amanhã. Não. Se teu pomar já está vindo protegido com pulverizações ao longo da vida, e nessa brotação de um mês, pulverizar no dia que abre florada para quê? Não há necessidade. Deixa a flor abrir, os insetos estão aí, as abelhas estão aí, elas fazem a parte dela. Vocês entendem? Entenderam o que eu falei? Porque essa é uma grande pergunta que o pessoal me faz no Brasil afora. Olha, abriu a florada, já vou pulverizar agora. Eu falo, não precisa. Já não pulverizou 10 dias atrás? Pulverizei. Deixa abrir a florada. Quando a florada cair daqui 7 dias,
volta a pulverizar o teu pomar normal. Não na semana de abertura de florada. Não. Alguém está vendo aqui alguma mancha de doença nas folhas? Eu vou levantar embaixo, hein? Ó. Filma de perto aqui, por favor. Quem mexe com uva lá do outro lado. Vê se tem alguma folha minha doença. Não tem uma doença. Até agora, eu andei por aí, não vi doença nenhuma. E olha, eu fiz 4 pulverizações com enxofre, hein? 4. Ainda não teve bordaleza. Por quê? Vou repetir. Só tivemos veranico. No veranico, calor e seco, pulverização do teu pomar é só com enxofre. É o que eu fiz. Não errei. Tanto é que está aqui, ó. Aqui é Niagara Branca. Olha só. Vê se na Niagara Branca, vou levantar uma folha embaixo. Olha aqui. Vê se você vê alguma doença aqui em Niagara Branca. Nenhuma. Aqui também, só recebeu um enxofre. Agora, se hoje chover e segunda chover, pode ter certeza. Quarta ou quinta eu não faço enxofre. Quarta ou quinta é um tanque de 200, 300 litros, calda bordaleza, com certeza. Se ficar úmido, garoar, ficou úmido, saiu sol, quarta ou quinta é bordaleza. Eu mudo. Não é calendário obrigatório. Agora, se no mês é quente e seco, naquela quinzena é enxofre. E se naquele mês choveu na segunda semana, é a calda bordaleza. Então é o clima da tua cidade que vai dizer se aquela quinzena é mais só enxofre, ou se na tua cidade choveu muito e saiu sol, e você sabe que a tua pulverização a próxima semana é calda bordaleza. Não erra, viu, gente? Sérgio, fala aí, vamos lá. Perguntas lá. Vamos lá? Vamos lá. Vou sentar aqui, tá? Vamos lá. Tá funcionando, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Liga pra cima. Botãozinho pra cima. Não. Tá ouvindo? Agora sim. A Maria José pergunta indicação para melhorar a brotação, se filotom é natural e se realmente é indicado. Então, veja só. Esse tipo de nome de produto, você sabe que o nosso grupo a gente evita, né? É um hábito nosso. Nós temos... Ô Silvio, senta aqui, Macumbex. Vem cá, senta aqui. Respondendo, senta aqui, nós vamos falar já o que nós já falamos no nosso programa 2, 3 anos atrás. Fizemos um programa aí 2 anos atrás, o extrato do alho, amassado o alho na água durante 2 dias, depois ele é coado, põe numa bombinha de mão, depois da poda, olha o que é clima doido. Olha que eu tenho aqui, vou responder aproveitando. Nesta videira Niagara Branca, nós temos brotação com o cacho já formado, eu tenho lá atrás jabrido florada, e olha que estranho que eu digo, olha a natureza. Nessa poda de 4G, eu tenho um broto vindo agora de 1 palmo, um broto na ponteira de 2 dedos, ó, brotou ao contrário. Esse broto de 10 centímetros era para ser a ponta, porque a ponta que acorda primeiro. Mas veja o que acontece, é assim, brotou embaixo, agora está brotando com 3 centímetros na ponta. Olha o galho irmão paralelo do lado, ó. O que nós temos aqui? Não brotou nada embaixo, ó. Está brotando pequenininho aqui agora. E um vindo aqui atrás, ó. Então, respondendo, depois que você podou a videira, o pessegueiro, vamos falar em videira, que é o caso nosso. Podou, usem o que a gente chama o extrato de alho, que não é novidade nenhuma. Os antigos, nos anos 50, 60, já faziam o alho cru moído, deixava um pouco com água, coava, colocava um pouco mais de água e passava com a bombinha, após a poda, molhava o galho que você podou. E o alho, tem um produto, o alho, ele faz a planta acordar, quebra de dormência. O alho, o alho cru, tô falando, amassar o alho, né? É o que a gente deu o nome 2 anos atrás. Tem matéria nossa na videira mexendo, eu brinquei, eu olhei na cara dele, nessa Niagara ali, eu falei assim, ô Silvio, você inventou um Macumbex. Brinquei Macumbex, e pegou, tu não falava Macumbex, pegou, brincadeira. Então, respondendo, nosso grupo, nós não gostamos de dar nome de produto para ninguém gastar dinheiro. O alho funciona muito bem, não é problema de usar, resolve e é baratinho. Então, tá respondido para quem perguntou. Toda casa tem, né? Quem não tem alho em casa? Peraí, deixa eu pôr o microfone aí. Naquele caso que brotou só lá na frente e ficou as gemas para trás, se eu tivesse passado alho... Acordava mais. Acordava mais. Acordava. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Porque eu tenho um pouco de falha, porque como eu corri esses meses todos por causa do livro, foi uma coisa maluca. Por dia era de 4 a 7 horas
em cima de correções com a Sônia, e vai e volta. Agora a gráfica já está com o livro correndo. Só essa semana que passou, fui 3 vezes na gráfica em 3 dias, porque é trabalho final, eu vi a prova final. Então, como eu corri esses 10 meses, até esse ano nem Macumbex eu tive tempo de fazer. Não deu. Meu tempo está muito curto. Então eu deixei normal, não estou estressado, para mim tranquilo, minha planta está bonitinha, não estou competindo Oscar com ninguém, não tenho essa preocupação, mas é o suficiente para falar, a planta está bonita, ponto. Falhou brotações, falhou, e outros também falharam, hein? Teve gente que até passou por Macumbex ou outro produto, não, tá falha, por quê? Essas semanas de muito calor, excesso de calor, a gema para. Ela desidrata, ó. Ó, vou pôr meu dedo. Quem consegue filmar aqui? Ó, Carlos, tô te procurando. William, olha, poda curta. Olha, eu fiz aqui, poda de 2 olhinhos, 3 olhos e 4 olhos. Eu brinco, né, com a planta, é meu jeito. A poda curtinha de 1, 2 gemas. Agora a gema de baixo, que já era para estar com 3, 4 palmos. Tá acordando agora meu dedo aqui, ó. Não sei se consegue filmar? Dá pra filmar aí, Carlos? Dá pra pôr, ó meu dedo aqui, ó. Tá, não tá normal. Olha, ela tá querendo acordar agora. Poda curtíssima. Isto era pra estar com mais de 1 metro de comprimento, essa gema. É da planta, é assim, gente, não se estressem. A gente apanha todo ano. Aí você é viticultor há 50, 70 anos. Aí você fala, tô começando a entender alguma coisa, aí a gente morre. Aí vem teus netos, começa tudo, é verdade. Aí eles ficam 70 anos mexendo, quando ele fala, agora eu tô entendendo, o cara, pufa, cai, bate as botas. É gozado, viu? É gozado o negócio. Viu, Sérgio? É assim que funciona, viu? Então você vê. Pera aí. Conta os teus enxertos, você falou, conta de onde você é. Ah, eu sou de Piracicaba. E aí, conta aí. Eu fiz uma barreira igual o Sérgio aqui, com cavalo 5,7... 1/6. Belo porta-enxerto. É, tá vigoroso demais, já tirei muita matéria lá e fiz 20 enxertos. No pé só? Num pé só. Só pegou 8. É, o cavalo. Ele fez variedade no pé só? Levei material daqui e fiz 20 enxertos. 20 igual? Não. Você fez uma planta, 20 enxertos só de Niagara Rosa? Tudo não, Niagara Rosa? Tudo material que eu levei aqui. Patrícia. Cada 2 palmos você fez um enxerto diferente do outro. O que a gente fala que é possível fazer. E fiz enxerto, que é normal. E fiz enxerto com 2. Com 2. 2 gemas, de uma gema. Não, com 2 galhos. 2 galhos, porque o cavalo era grosso. É o caso desse aqui, ó. Isso. Ó. Esse aqui, gente, 7 anos atrás, aqui. É o 572, ó. Aqui, na época tem uns visitantes, eu falei, olha, eu vou fazer um enxerto alto, vou colocar 2 galinhos aqui, porque ele era grosso. Coloquei, eu podia ter colocado aqui uma Niagara branca, que eu não fiz, e aqui uma Niagara rosa. Se eu tivesse feito isso, aqui ia dar Niagara branca, e esse lado ia dar Niagara rosa. Eu coloquei 2 fêmeas em cima de um cavalo. É o que ele fez, que ele está dizendo, porque um cavalo teu era grosso, que é normal fazer isso. Fiz com um, e fiz com um do lado, outro do outro lado, deixando a casca. O enxerto, sim. Enxerto. Então pegaram 8 diferentes assim. Então lá eu tenho agora 8 tipos de uva. Eu quero ter 40. Né? Num pé só. Num pé só. Que é possível ao longo do tempo. Faz, sim. Eu peguei uma do Vaé, que vieram 2 brotos, de uma gema só. O moscatel dele lá. 2 eu vi na foto. Forte. Porque a copa já do material que ele tem cacho. É igual essa Patrícia Dourada, eles são brutos. Tem videira que a copa é bruta e tem variedades de videira que a pessoa fala, pô, minha videira é meio pelada, não vai pra frente. E tem uma Patrícia, é o tipo da planta. Tem uma Patrícia que eu fiz que vieram 4 de uma gema só. 4 brotos. 4 de uma gema. Você vai deixar um. Vai tirar 3 brotos aqui da gema, ó. Nasceu 4 pontos aqui. E tá com 30 vai deixar um só. Não tenha dó. Você olha o mais bacana, o mais bem posicionado. Não tira com a mão que pode quebrar o outro. Vai com a tesourinha e tira com a tesourinha. E deixa o mais bonito. Não tenha dó. Não tenha dó. Não tem como deixar 4 brotos numa gema. Isso não existe. Nas minhas outras 2 barreiras, o que ele falou das folhas, uma acima, uma abaixo nela, eu tirei todas.
Alivia um pouco a planta. Fica melhor. E dei para um amigo meu fazer charuto, vai dar um maço assim, ó. Explica para quem não sabe o que é charuto. Explica o que é o charuto, o alimento. Eu vou pensar que é charuto de fumar. Explica não, o que é. Charuto que faz com carne moída, em vez de enrolar na folha de couve. Repolho, enrola na folha de uva. Então, você pegou as folhas, estavam fininha, bacaninha. Em vez de jogar no lixo, que nós já mostramos isso no grupo há tempo, você faz o que o armênio chama de sarmá. E o árabe, esse charutinho enrolado, para quem é árabe, chama malfufo. Tá? Só para você guardar. Então eu fiz isso aí e também fiz umas identificações para quem quiser. Foi a primeira live, sabe? Quem quiser aprender. Foi a primeira live que nós fizemos foi ela. Do charutinho? Foi, 7 né? de dezembro de 2017. Então já vai para 2 anos, né? 2 anos. Eu pus um filme no YouTube que quem quiser identificar a barreira dele. Pela folha. Você pega uma folha, coloca numa forma de silicone ou num fundo de copo. Eu datilografei aqui, datilografia é bom, né? Bem antigo. Né? Nossa época, a época das cavernas. É o nosso ritmo, viu? Não estranha, viu, Sérgio? E você usa resina epóxi. Existe uma resina baratinha que eu pago na minha cidade, o cara fala nem senta aí, vem cá, senta aí. Caixão de defunto. Vem cá, senta aqui. Custa R$30 o litro. Você gasta 50 ml para fazer isso aqui. Existe uma aqui em São Paulo que vende pode falar o nome? Na Rede Lise, no Mercado Livre. Custa 80, mas é ótimo, Mas como que eu estava fazendo um teste, eu usei a de 30. Isso aqui você nunca mais vai sumir, pode tomar sol, chuva, pode fazer o que quiser. Completando o que o meu xará está falando, vocês que são novos, na literatura, no mundo tem, já é mais, mas a última literatura, no planeta tem 10 mil tipos de uvas diferentes. E essas 10 mil tipos de uvas diferentes, as folhas são diferentes. É que nem o polegar nosso, viu? Então, se você olhar o contorno da Niagara Branca, olha a folha da Patrícia Dourada, olha bem, são diferentes. Se você olhar do outro lado a folha da Máximo, é diferente. Se você olhar mais para frente a Golden Queen, ela é diferente, e assim sucessivamente, tá? Por isso que é importante que o Sérgio falou, vocês vão colocando em resina para quem quiser, variedades de folhas com o nome da videira, ou o cavalo, que os porta-enxerto também, as folhas são todas diferentes. Cada porta-enxerto, o desenho da folha é diferente. Vão fazendo uma coleção assim, que o que você está fazendo, Sérgio, é muito útil, hein? Isso como história, como aula, como encontro de grupo, é maravilhoso mostrar isso. É muito bom, hein? Eu comprei aquelas plaquinhas brancas, escrevi e vi que com o tempo ela vai apagando. Daí eu falei, daqui a pouco eu não vou mais saber o que eu plantei aqui, né? Não sei nem o que eu comi ontem. Então... É o alemão isso aí. Eu tenho um problema desse lá já. Mas não tem problema. Agora o que o Sérgio falou... Você quer melhorar a tua memória? Arranja 7 cachorrinhos que nem os meus aqui, que eles vão deixar você doidinho. Teu cérebro vai funcionar muito bem, viu, meu? Eu tenho uma parreira lá que venderam para mim como Itália. O Sérgio até viu. Ele fala que não é Itália e também não sabe que uva que é. É uma moscatel, não sei, porque tem um tipo de moscatéis, é difícil falar. É igual a moscatel do Vaê. E aconteceu isso. O que você falou. O que? Eu passei o Macumbex. Após a poda. Após a poda. Só que no começo da parreira, brotou tudo, tá com cacho, tudo. Depois tem 2 metros de rama sem nada e começou a brotar agora a ponta. É que a tua poda, você deixou 2 metros de comprimento, como tá muito calor, ele estressou. Era para ter brotado, mas por excesso de calor... era dessa grossura, por isso que eu deixei. Entendi. Deixei a saída. Não, você fez bem, tudo bem. Mas você vê que o calor faz com que muita brotação atrasou. Atrasa. Não, o cacho desparelhou. Atrás o cacho tá pronto. Lá não tá é normal agora com cacho. Então, digamos que você fosse produtor, você vive de uva e por um motivo qualquer, 1000 pés do teu parreiral dessa variedade tá desparelhado. Como é que você vai colher o quê? Ia vender 30%. Não, é estranho. O produtor tá perdendo produção por falta de padrão. Porque o clima tá fazendo a coisa acontecer. Sérgio. Oi, fala aí. Pode jogar um comparativo. Chega aí, pera aí. Vem cá, vem. Só pegar o microfone. Pera aí. É que eu tô por causa do cachorro. Não, que eu digo assim, que a gente sempre fala do produtor,
Mas eu respondo muitas perguntas lá do pessoal desesperado, Dormex, Macumbex. Mas, por exemplo, se você for olhar aqui, você vai colher uva desse pé durante um mês. E se a pessoa, por mais que vai falhar um ou outro, se ele fez ali a quebra de dormência certinho, ele vai ter que colher tudo em uma semana. E aí o que o particular faz? Então, para o produtor é um problema e está desparelhado. Para o particular, que somos nós, é um negócio bom. Porque num pé que está colhendo agora, Patrícia, eu tenho aí 50 cachos. Vou colher os 50 cachos em 15, 20 dias. Um pouco de cada semana. Para mim tá bom, eu não vou vender. Então, neste caso que está desparelhado, para quem é produtor novo ou particular, sem mistério, não precisa ter trauma nenhum. Normal. Para o produtor de fruta, é um problemaço. São duas coisas distintas, né? Tá certo? É isso aí, a resposta está dada. Não será a natureza cobrando do ser humano? Não será a natureza cobrando do ser humano só produzir aquilo que vai comer? É que o clima está mudando realmente, eu estou percebendo, e já faz 5, 6 anos, não é de hoje. A gente percebe. Então, o que eu já falei nos programas nossos gravados, o Carlos deve ter gravado, ou você, o Virgílio, é claro que eu já falei tempos atrás, gente, quem quer fazer teu árvore de fruta produzir muito, eu quero muita laranja, eu quero muita mexerica, eu quero muito pesco, eu já venho falando há 4 anos, negativo, é o contrário. Deixa as plantas, as árvores de fruta com menos fruta. Alivia para você ter uma fruta razoável, você não estressar o teu pé da fruta pro ano que vem. Senão ano que vem a colheita é nula. Você tem que fazer hoje, pela necessidade de clima, você fazer produzir menos teu pomar. Você vai tirar mais fruta com a mão, mais raleado, deixar a árvore mais descansando um pouco. E não judiar. Mais química, mais vitamina no solo, adubo foliar toda semana no pomar, é adubo foliar. Não, gente, não é isso não. É a nutrição do solo normal, o básico, pulverizações básicas, e não deixem muita carga de fruta no teu pé. Eu estou falando que num pé de pesco, pesco meu lá, eu tirei no mínimo 300 frutas, e era para ter tirado mais. E se eu não tivesse tirado as 300 frutas? Agora não estava colhendo nada, porque tudo já tinha caído no chão. Por que caído no chão? A árvore não tinha seiva para segurar, não tinha força. A árvore ia cuspir tudo no chão. A natureza é inteligente. Quando pega a semana, eu já percebi. Na época da colheita de caqui, que é dezembro para janeiro, pegamos calorzão forte, de 15, 20 dias, e eu percebo que cai mais de 30% de caqui ali formado. O calor, a planta, ela fala, eu vou derrubar um pouco, para o resto sobrar. A planta se controla. Agora, se você judia, deixa o solo pelado, mete química no chão, mete química na folha, estressa ela com excesso de produção, a produção do teu sítio vai cair. É o que está acontecendo no mundo. A produção está caindo porque estão forçando a produção. Certo, velho? Fala aí. Deixa o Vai falar um pouco sobre isso também. Uai, me pegou assim, eu... Não, você sabe o que eu estou falando. Se deixa muita produção... Na verdade, a videira ensina a gente a ter equilíbrio em tudo, não é? Sempre o bom senso prevalecendo. Não pode ser ganancioso, não pode querer uma superprodução, ou... Não existe mais. Não tem. Então, querer que as coisas aconteçam como a pessoa gostaria. Não. Como era 10 anos atrás. Mudou. Então tem que ter o equilíbrio e saber o potencial da planta, sentir esse potencial e respeitar, né? É isso. Sérgio, vamos continuar nas perguntas, porque tem muita pergunta. Quantas tem? Tem uma base? Vamos respondendo. 8, vamos lá. Depois que o Claudinei vai falar, eu vou sabotar ele um pouco, eu vou explicar o que é. Eu tenho que te sabotar, não estou gostando que eu estou vendo na tua casa, não. Vamos lá. Vamos lá. O Lucas está perguntando se enxertos de formigueiro precisa colocar plástico filme, porque lá as que ele colocou não brotaram. E as que ele colocou, as que ele não colocou, brotou. É isso? É. Aí ele quer saber se o plástico filme, isso. Brotou. E as no que formigueiro. É isso. E as que ele colocou o plástico filme no formigueiro não brotou. É relativo, não posso afirmar. Às vezes não dá para afirmar. Cada caso é um caso. Tem que ver como é que ele colocou o plástico no formigueiro, se ele cobriu a gema ou não. Não sei, não posso afirmar.
Mas assim, quer ver? Grande produtor, quando faz o enxerto baixo e cobre por terra alto, que chama formigueiro, para quem não sabe, que é para o enxerto não secar, quando você faz em junho, por causa do calor. Só para você saber, grande produtor, uma vez na semana, com esse calor que tá, isso já mudou uns 5 anos para cá, um hábito de quê? No fim de tarde, grande produtor que cobriu com terra, alguns dele com a bomba de costa, põe só água na bomba de costa, na parte superior do formigueiro, depois das 4, 5 horas da tarde, e com a bomba, não com o regador, com a bomba que sai aquele jatinho simples, ele molha um pouco a ponteira do formigueiro. Então, deixa o enxerto um pouco mais úmido, porque 4 dedos acima está terra, e ele umedeceu com a bomba de costa, tem ajudado um pouco a brotar. Por quê? Porque muito enxerto de formigueiro, de anos para cá, regrediu pelo excesso de calor, julho, agosto, setembro. E não é todo mundo que tem água para regar, porque tem produtor que enxertou 1.000 videiras ou 30.000. Como é que vai regar 30.000 com falta d'água que o poço da pessoa secou? Ou o riacho secou? Negócio de água 3 anos para cá, secou muita nascente nos sítios por aí afora. Tá mudando o jeito, gente, tá mudando. Não adianta forçar a barra. Então, respondendo a ele, eu não posso afirmar se brotou ou não brotou, porque ele colocou o plástico enrolado em volta ou não. É difícil, só olhando. Ele vai ter que entender observando. Eu não posso responder que eu não vi a planta, eu não vi o enxerto. Não dá pra gente falar, mas é relativo. Bom, o Ramon pergunta aqui se você tem alguma indicação para ataque de gafanhotos, porque ele sofreu isso e aí devastou todas as folhas e as videiras dele. Minha filha, agora já é a alteração de clima da região, a agressão do entorno. Gafanhoto e outros insetos estão atacando o mundo por aí, que não estão falando, muita produção. Irã teve um grande problema de colheita de alimento 3 anos para cá, por inseto ou não, seca ou não, inseto também, e dilúvio que deu lá meses para cá, perderam tudo. Então, excesso de gafanhoto já é desequilíbrio do ambiente da cidade dele. É um problemaço, já está sendo mundial. Então, alerta o que a gente fala há anos, fome no mundo, hein? Olha que a gente fala isso há anos, hein? Há anos, fala. Só você responder olhando para cá. Pra você? Vou olhar pra você pra quê? As respostas estão vindo daqui. Vai olhar pra um cara desse, feio desse? Olha pra ela. Sai daí você. Tá respondido. Bom, Carlos, o Vanderlei pediu se você puder depois fazer um vídeo sobre uva rubi. Aí é com o Sérgio mesmo. Ele coloca seu nome aqui. Não tem muito. Tem muita matéria de uva rubi por internet afora. Para quem não sabe, a rubi nada mais é do que a mutação que ocorreu num galho de uva Itália. A uva Itália nasceu uma uva vermelha, porque se você olhar o cruzamento da uva Itália em 1911 na Itália, foi cruzado bicane com moscatel preta. Ou seja, aquele preto do cruzamento lá atrás, surgiu no Brasil várias mutações. A primeira Itália mudada de cor foi a rubi vermelhada, aconteceu no Paraná. Então, a rubi é uma uva um pouco mais difícil de lidar, porque ele tem que pegar uma cor padrão no cacho e não grãos desbotados, que é um problema para o produtor. Quem mexe com rubi sabe o que eu estou falando. Para ter padrão de coloração, não é brincadeira. Tem alguns produtos, tem manejo e tal. Então, a rubi, que deram o nome rubi em 77, na verdade, no meu modo de ver, deveria se chamar, que não seria errado, Itália vermelha. Não tem a Niagara vermelha, a Niagara rosa, tem Niagara branca. A Itália é verde, seria branca no caso, né? É dourada a Itália. Ela bem madura, ela é dourada a uva Itália, não é verde, ela é dourada a uva Itália. É saborosíssima. E a rubi podia ser chamado, estou falando uma besteira agora, depois de 40 anos, podia ser chamado na época, que não seria errado, Itália rosa. Deu para entender? Deu. Mas para produtor, o produtor de rubi, para ter padrão de cor no grão, aspecto e uma doçura boa, não é brincadeira não. Não sei se ele é do ramo ou não. Estou respondendo que para ter uva rubi, padrão de cor, não é brincadeira. Vai apanhar alguns anos até pegar o jeito. Não Sérgio, é brincadeira não. Sérgio, não cortando você, mas é que a pessoa que faz a pergunta, ela tá realmente no William. Então, só pra você a pergunta é para você?
Não, tô achando que é pra ela. Tem que olhar pra você? Então já tá respondido. A próxima eu respondo pra ele. E já estão reclamando aqui que você tem que virar pra cá. Não, mas tá escutando o que eu tô falando? Tá escutando. Tá bom, na próxima eu olho. Vai, vamos lá. O Chula Santos fala que a videira dele deu 10 cachos. E aí, revendo seus vídeos, ele percebe que a poda dele foi muito longa. E ele pergunta se ele já pode tirar. Não. Agora. Ainda pode tirar. Não fique na dúvida. Eu não sei qual é a variedade da uva, ele fala o que é? Não sei o que é. Mas como ele podou muito longo, na cabeça dele, como muitos pensam, estão achando que de uns anos para cá, quando a poda é mais longa, vai dar mais fruta. Não, a planta está regredindo. Porque o estresse do calor, estou mostrando, faz as gemas não brotarem. As gemas estão mais preguiçosas. O clima está fazendo a planta ficar mais cansada. A gente consegue ficar no sol de 32, 35 graus? A gente ainda vai numa sombra, algum lugar. A planta não tem perna para sair correndo. Ela recebe o sol e o calor. Então, poda muito longa não está dando mais certo. As plantas estão cansando. Porque a planta não está tendo mais nutrição de soltar energia para tantas gemas se a poda é longa. Aí vai nascer 1 ou 2 brotos na ponta e atrás vai ficar toda falhada. Então, ano que vem, isso eu já percebi aqui já uns 5, 8 anos para cá. Por isso que minha poda, muita coisa, eu estou diminuindo, não que estou diminuindo a poda, eu estou deixando mais curto a minha poda. Então, vamos supor, poda que eu fazia com 7, 8 olhos, eu estou fazendo com 6. Não me arrependi. Planta que eu deixava com 4 a 7 gemas, estou deixando com 3 ou 4. Ó, a Patrícia Dourada é uma delas. Eu fazia a poda da minha Patrícia, vai, com 8 gemas. De 20, 30 anos para cá. Era normal, 7, 8 gemas. Produzia bem. Eu percebi que 3 anos para cá caiu a produção. Recuei e deixei com 4 a 5 gemas. Funcionou. Aí tá aí. Pode contar lá. No meu caso, em casa, eu tenho um pé de cora. Eu deixei só a guia. E, na verdade, eu fiz enxertos ali porque eu acatei uma orientação sua que eu queria mudar a variedade. Com isso, quem perdeu sou eu, que eu ia ganhar uma muda de cora e acabei não levando. Não, mas ainda está lá. Então, o que aconteceu? Como ficou apenas o cordão e os enxertos, né? Ele brotou tudo no tronco velho. Então, lá atrás. Então, tudo. Estresse da planta. Então, inclusive, eu digo, não tenho medo de encurtar. Não tenho medo. Exatamente. Que aí se você ganha em qualidade, porque você a planta não, ela gasta muita energia na madeira, na lenha. Para sustentar aquilo ali, para sustentar tudo aquilo, podia ser em uva, né? Então tem que recuar. Então é isso. Uma dúvida só disso aí. Que uma vez no curso que a gente fez aqui, tem as variedades que aceita 2 gemas, outras 7 gemas. No caso da Itália, você tinha falado que a poda tem que ser longa. Se todas as outras variedades eu posso usar 2 gemas, por exemplo, para produzir? Tanto americana como outras. Muita variedade americana, todas com poda curta sim, e muitas híbridas sim, e de vinho também. Só uma ou outra variedade de uva mais fina ou sem semente, dependendo da variedade sem semente e qual região do Brasil está, a poda também é diferente, viu? Não pensa o que você fez na tua cidade, numa outra é igual, às vezes pode reagir diferente. Não dá caixa. Pode ser que tem região que o que na tua cidade, aquela variedade de uva com 2, 3 gemas deu cacho, pode ser numa região do Brasil, pode ser que a gema fértil que vai dar cacho é a partir da 4ª ou 5ª. Porque grande produtor tem estudo, viu? Eles tiram o galho antes de brotar, olham em laboratório as gemas, eles olham qual gema naquela cidade, eles tiram a gema, eles cortam, olham com microscópio, aonde tem o filhotinho do cacho, que está dormindo dentro da gema, dá para ver. Então tem cidade que eles sabem que aquela variedade de uva, 10 mil videiras de uma nova variedade, foi estudado que aquela variedade naquela cidade, a poda tem que ser máximo 4 gemas. Por quê? Porque logo a primeira, segunda e terceira gema já vem com muito cacho de uva. Não há necessidade de fazer poda longa, a planta vai estressar. Então, grande produtor, eles já sabem, foi estudado na região dele,
a poda, qual é melhor naquela região com qual variedade. Não é qualquer jeito. Então, talvez na cidade dele, vou dar um nome qualquer, vou inventar, tá? Digamos, a uva Golden Queen, para mim aqui, produz bem com 6, 8 gemas. Agora, quando eu fui uma vez, eu trazei São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, que tem muita uva fina, de alta qualidade, eu vi coisa lá que eu nunca imaginava. A poda deles lá de Pilar do Sul, de Uvital e outras mais, é a poda de 1 e 2 gemas. Da caixa de 1 quilo, 1,5 kg mais. Eu nunca vi isso. Aqui, na época, eu já fazia a poda curta de uva fina, saía só o galho com folha, não dava fruta nunca. E lá, o manejo lá mudou. Lá a poda deles é poda curta com uva fina. Aqui não dá um cacho. Para mim aqui, uva fina tem que ser no 420 e poda média para longa. Lá não. Aí, lá não. Onde você está falando? Na China? Não, aqui, 200 quilômetros daqui. Como em 30 quilômetros daqui, pode mudar a minha variedade aqui com solo teu ali em Suzano ou em Mogi. Muda. Muda a poda. É o tempo. A coisa muda, o porta-enxerto muda. Um porta-enxerto que eu fiz, a minha poda acertei, mas eu tenho que lembrar que eu estou naquele cavalo. Se ele vai fazer a minha mesma variedade de uva, mas ele enxertou num outro cavalo, na cidade dele a reação é diferente. Gente, tudo está mudando e a gente tem que ficar atento que não estamos levando uma surra. Vamos lá, ao microfone, peraí. Bom dia. Sr. Sérgio, primeiro dizer, é um prazer estar aqui, conhecendo pessoalmente com o pessoal, né? Minha pergunta é, assim, com esse grande conhecimento que o senhor tem e esse acervo histórico, só uma curiosidade, depois que houve a urbanização em Ferraz de Vasconcelos, sim, qual foi a primeira coisa que o senhor notou, primeiro impacto gritante que aconteceram nas uvas? Não, aqui não tem mais nada a partir de 92. Não é impactante, acabou tudo. Toda a história da Uvitália de Ferraz, pioneira no Brasil, não existe. Não existe. Aqui eu tenho um pouco de fruta, que é da família 81 anos a chácara. Eu tenho uma tradição aqui, porque é coisa de família. Mas o resto não tem mais nada. Quer dizer, é uma cidade que perdeu sua característica, sua história e sua identidade. Eu acho isso horroroso. Mas a minha parte aqui está feita. Te respondi o que você falou? Não, o que mais quer? Em que tom você quer entender? Eu me refiro assim no sentido assim, por exemplo, dessas mudanças que o senhor falou, por exemplo... De clima? De clima. Assim, mas isso é planetário, não é só aqui. Não, planetário. Minhas plantas ainda estão produzindo um pouco, que o nosso manejo de solo e o nosso tratamento do pomar é igual a décadas sem agressão nenhuma. Por isso que eu tenho fruta, tenho esse pé de caqui. Meu avô plantou, ele falava, eu tinha 3 anos de idade. Eu sou de 56. Essa planta agora fez 60 anos. Grande parte das plantas grandes que estão aqui, meu avô que plantou. Meu avô já faleceu, tem quase meio século. Como é que elas estão aqui agora? E por que as outras plantas no Brasil morrem com 10 anos ou 5? Agressão, de alguma forma. Aqui nós não agredimos. Então, eu colho um pouco de pêssego, eu colho verdura, eu colho caqui, eu colho jabuticaba, eu colho um pouco de abacate, abacate é penovo, de goiaba, e um pouco de cada coisa, que eu estou mostrando que aqui produz, embora o clima está mudando no mundo, mas eu estou acompanhando a realidade. Eu não agrido o nosso ambiente aqui, nunca agredimos. Como é que aqui as plantas vão morrer? Não morre. Eu já tem programas nossos assim, que eu falo, se alguém duvida, vem aqui com o microscópio, leva material, manda analisar em laboratório. Pega as folhas das nossas árvores, pega o nosso solo, 10, 20 locais do solo, vai analisar o nosso solo. Eu já falei, a minha última análise de solo que eu fiz aqui, que eu sou pequeno, não preciso de análise de solo para adubação. Eu não tenho essa neura. Como eu tenho um pouco de prática, olhando a cor das folhas, o aspecto que está dando fruta, eu não tenho neura de análise de laboratório, eu não tenho isso, eu não tenho. Porque eu tenho uma certa facilidade de olhar se a coisa está razoável ou não. Eu vejo, as plantas estão num padrão bom, as folhas estão com verde bonito, está dando fruta, estão assim há 50 anos, eu não vou inventar nada. Deu para entender? Agora, grande produtor precisa de controle laboratório, análise de folha de nutrição, que ele é exportador de fruta. É outra conversa. Não é o nosso caso pequeno, quem está em casa. Ou eu pequeno, ou outro pequeno. Não precisa ter neura de adubação ou de produto milaborante. Não.
Cobertura no chão de matéria orgânica, seja ele qual for, aquele manejo básico na época da poda correto, não deixa a planta machucada com facão, com machado, ela é equilibrada, pulverizando 2 vezes por mês. Você aprende com a planta ao longo da vida, sem trauma. Nós somos contra com esse negócio de gastar dinheiro com produto. Eu sou contra isso, o pessoal sabe disso. Quando me perguntam sobre produto, eu não respondo, eu não gosto, eu não falo. Eu só falo do Macumbex. Só. Mais nada. Churume, o pó de rocha que o Vai andou falando, nosso grupo andou falando, é uma coisa muito importante, que é mundialmente foi escondido, isso não é de hoje, porque pó de rocha, tem gente que acha que isso é de agora, tem publicação muito antiga sobre isso. Então coisas voltaram a acontecer, boa, na agricultura mundial. Nós estamos despertando. Eu estou vendo o grande produtor, o médio produtor, eles estão mudando o modo de atitude depois de 2016 e 2017 para cá. Algo aconteceu nos produtores grandes no mundo ou no Brasil, já comentei isso nos meus programas. Não sei o que aconteceu, eu não cheguei em conclusão. Ou nós, humanidade, vimos que nós estamos chegando no precipício de vivência, nós todos mudamos a atitude. Tem que mudar a atitude, meu amigo, como nós mudamos. Nosso grupo, nós somos exemplo. Pode ter, já falei, falo de boca cheia. Pode ter no mundo um grupo igual a gente, de boas normas, trabalho sério, melhor do que nós, me apresente. Eu quero conhecer. Sérgio, vamos seguir aqui com a Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, qual é a dosagem que tem que colocar de enxofre por litro? Então, qual é a medida? Nós já respondemos. Enxofre de pulverizar, a média por litro é 2,5 gramas ou 25 gramas numa pulverizadora de 10 litros. Ou 250 gramas num tanque de 100 litros. Essa é a média de várias marcas de enxofre de pulverizar que tem. É mais ou menos isso, 200 a 250 gramas para 100 litros, ou sua proporção. Respondido? Vamos fazer um bate-bola bem rápido, Sérgio, pra gente ir pro... Vamos lá. Ó, aqui rapidinho. Até meia-noite tem tempo. Tem 2 recados. A Maria de Lourdes de São José dos Campos falou que você levou uma variedade de uvas para ela, só que ela tá bem consternada porque só a Patrícia foi para frente. Normal, é que eu já falei para ela quando estive lá. Você vai tentar enxertar, você nunca enxertou, você é nova. Eu falei para ela, você vai apanhar 90%, eu já falei para ela vai lembrar bem. Você vai tentar, vai ter problema, que eu apanho todo ano com meus enxertos, eu apanho todo ano. Eu faço 100 enxertos, às vezes brota 50, faço 100, brota 40, no outro ano brota 70, eu apanho também, todo mundo apanha, meu amigo. E ela também apanhar, é normal. Vai treinando, não fique preocupado, é assim mesmo. Ano que vem refaz. Tem aqui também o Caneco José Augusto de Johannesburgo, na África, Opa, que manda um grande abraço para você, é. especialmente para o Vaê e para o Claudinei. Johannesburgo. Olha, Claudinei, eu tô vendo algumas matérias tuas da tua casa. Você tá dando uma surra em mim nas minhas plantas. Eu vou na tua casa, eu vou jogar veneno no chão. Eu vou regar lá, jogar pó de pirim-pim-pim lá no chão. Eu vou acabar com as tuas plantas. Não tô gostando, hein? Você tá me batendo nisso aí. Mais pergunta? Vamos lá. Tem, o Alexandre de Campinas fala que ele tem 8 metros de comprimento e ele tem 160 caixas. Se ele já tem que retirar algum. Isabel, ele falou que é? Ele refez Isabel? essa pergunta. Ele fala que é de Campinas. Ele falou, tenho 3 videiras em casa. Niagara Branca, Niagara Rosa e Isabel. A Niagara Branca tem 6 metros e deu 80 cachos esse ano. Muita coisa. A Isabel... Tá dando a surra nas minhas? A Isabel tem... Peraí, deixa eu voltar aqui. Grande produção. A Isabel tem 8 metros e 80 cachos. A Niagara Branca tem 6 metros e deu 80 cachos. Tem que retirar um pouco? Tem, ele já entendeu. Tira um pouco dos cachos menores, alivia. É muita coisa para uma planta. É um absurdo. Você tá com uma planta, você tá dando 10-0 nas minhas plantas. Eu não sei como você tá conseguindo isso. Se é o solo, o que acontece. Mas elas estão num padrão muito forte. Ou pó de rocha, ou é macumbex, sei lá que raio que é. Mas alivia a planta, porque é muito... E depois, daqui 15, 20 dias, com a tesourinha fina, os cachos que sobraram, você tira de 8 a 10 grãos por caixa. Não tenha dó. Tira grãozinho de uva daqui 15, 20 dias. Pode tirar também depois. Tá respondido? Que mais? Vamos lá. Tem a última aqui, o Wagner. Ele tem 10 pés entre uva Niágara e a francesa. E eles pegam sol na parte da manhã até 1 hora da tarde. Ele pergunta se é suficiente. Vai dar 6, 7 horas de sol. Tá bom.
Tá bem. Se fosse só 2 horas de sol ou 3 é pouquíssimo. Que fruta precisa de sol. Mas no caso dele, meio-dia, uma boa parte, tá bom. Sem estresse, tá bom. Ótimo. O que mais? Fecharam as perguntas. Acabou? O que mais? Alguma coisa? Falar um pouquinho de pó de rocha? Fala. Fala aí. Também eu gostaria de saber, o pessoal que comprou o pó de rocha, se está tendo bom resultado. Isso é importante para nós saber como é que está. Aqui presente está o Luiz Carlos, não estou achando ele. Cadê ele? Ô Luiz Carlos, chega aí. Onde é que ele vai cair tá? na água, hein? Ah, tá lá. Ele vai buscar as folhas. Eu testei, eu cuido de um microfone. O microfone. Pega não. Fica aqui, ó. Oi, bom dia. Eu cuido de até o senhor conheceu lá na horta, do viveiro florestal. Então eu coloquei na Moca, no meio da Radial Leste. Ele tem mais de 1000 mudas de árvore lá. E a gente testou em algumas, eu estou testando em casa também muda florestal. E o efeito dos brotos novos é bem visível já. Bem visível, né? Sim, sim. Então, o Luiz Carlos, ele inclusive trouxe até as folhas de uma videira. Vamos lá. Ele vai falar. Bom dia, meu nome é Luiz Carlos. Eu trouxe essas folhas de Niágara rosada para isso aqui. No meio do ano agora, depois da poda, eu fiz uma cobertura com o plástico e comecei a tratar com o pó de rocha. E olha o exemplo da folha que ficou. Isso está em vaso, não está no solo. O resultado foi bem significativo. Então, é um exemplo de que está dando certo. E não alterei mais nada além desse do normal e isso que eu fiz agora. Isso é de plástico. Você comprou na 25 de março. Foi. Serve de abanador. Aqui na internet também já o valor tem... tá bom, né? Isso, porque os outros... Porque ela tem 3 anos. Nesses 2 anos passados, não ficava nem metade desse tamanho as folhas. No vaso. No vaso, E você vê a tonalidade da cor da folha, tudo bem nutrida. Você está só pulverizando e põe no solo ou não, porque eu fiz a cobertura plástica, o tratamento do solo é com chorume normal e eu acrescentei esse ano o pó de rocha. Sim, pulverizando você não está com pó de rocha? Não, pulverizo, pode ver que ela está com pó de rocha ou com calda bordaleza? Não, com a calda bordaleza. Ah, tá, que tem pessoas que eu fiquei sabendo que eles estão fazendo tipo... Eu fiquei sabendo que o pessoal tá colocando na água, depois peneira com pano e pulveriza nas folhas também o pó de rocha. Sim, também. Eu ouvi falar isso. Fala aí, é isso aí. É o que eu tenho feito. Eu estou pulverizando o pó de rocha nas folhas. Entendi. Exatamente. Eu vou passar a fazer isso também para ver o resultado. Eu recomendo. Eu fiquei com medo de bloquear a folha e ela não respirar. Não. Entendeu? Você pode pulverizar principalmente na parte de baixo. Você vai ver o resultado. Legal. Só complementando, o pó de rocha, 50% é sílica. Por ser sílica, é como já uma vez a minha amiga Charlotte falou, ele reveste a folha como se fosse uma folha de celofane. É uma proteção, como proteção. Sim, o meu medo era esse, de proteger e ela não respirar. Não, protege, mas de uma forma que a planta respira. Legal. Ok? Era essa a dúvida. O Ademar Barbosa da Silva está dizendo o seguinte, usei pó de rocha e achei excelente. É mais um que já está pontuando também. Tem mais? Eu tenho misturado com esterco. A aplicação, como a gente vê que ela precisa de um agente biológico, eu tenho misturado com esterco de codorna e aplicado em cima, uma covinha em volta e colocado um pouquinho de palha. Eu tenho visto que isso dá uma ajudada para acelerar isso. Perfeito. O teu procedimento está correto. Volto a frisar e toda oportunidade que o uso correto do pó de rocha para alcançar alto rendimento,
é você misturar o pó de rocha com matéria orgânica, que é obrigatório, misturado, e deixar na superfície e proteger com palhada. Voltando, eu estava até explicando para o Caio, a ideia é passar de deixar de ser uma atuação em reações químicas para ter reações biológicas. Então nós estamos trabalhando com micro-organismos, com bactérias. Então é necessário criar um ambiente, uma ambiência adequada para as bactérias. Então não pode tomar um sol direto, tem que ter uma umidade naquele ambiente, uma temperatura na faixa de, vamos dizer, 20 alguma coisa, e não num sol direto, que a temperatura pode chegar a 70 graus, que aí mata tudo. Então é um retrocesso, né? Então, aí eu faço uma pergunta para todo mundo. É correto o que se ensinou de 20, 30 anos para cá, ainda mais no Brasil, que colou, mas a pessoa está aprendendo agora que não é, deixar a terra limpa, sem folha, rastelar, passar enceradeira, depois regar o tal do mata-mato para não nascer nada. Quem fizer isso, pó de rocha e outra coisa, não funciona, porque o teu solo está morto. É o contrário. O que estão falando agora do pó de rocha, tem que trabalhar com palhada, matéria orgânica e cobertura no solo, é o correto há séculos. É isso. Está voltando o que era o normal. Quem vai olhar daqui a pouco o solo nosso da chácara, todo ele é coberto com palha morta ou não, e aqui a vida inteira foi assim. Então eu pergunto, eu alterei alguma coisa para querer usar um pó de rocha? Eu tenho que me readaptar ou não? Não, é fazer o que eu tenho feito, pegando um pouco de pó de rocha e jogando por cima do capim do matinho da chácara, e a chuva faz o resto. Porque eu já tenho matéria orgânica no solo há 5 décadas. Eu estou na minha linha certa. E por que no passado por aí levei tanta paulada nesses meus 20, 25 anos? Que eu era o errado de falar que tinha que ter cobertura morta. Parece que eu estou falando grande novidade. Os livros antigos já sempre se falou em cobertura morta, o uso de palha, esterco, etc. E eu continuei na mesma. Hoje estão falando que esse é o modelo certo. Ué, eu estou falando isso há 40, 50 anos na mesma conversa. Então, quer dizer, veja quanto que mentiram para nós, humanidade, né? E uma coisa que é bom vocês saberem, matéria que eu já li, já falei isso na internet, nem sei se você postou, porque tem muita coisa para postar, acho que eu ainda não vi também. Não sei o que é, vou te falar, você me confirma. Veja só como a coisa no Brasil, a gente é feito de bobo, né? Os Estados Unidos, hoje, que eu digo, de anos para cá, tem as maiores redes de supermercado de orgânico no mundo. Dezenas de centenas de grandes supermercados só de orgânicos. Ué, mas e o que o manejo que o Brasil fazia até agora? Que grande parte era produto deles, americano, químico ou não. Por que para o Brasil é certo usar e nós viramos um bagaço, todo mundo doente no Brasil e no mundo, por problema químico, o exagero de uso sem norma, etc. E como é que o americano já tem os maiores supermercados de orgânico no mundo, que eles já estão há 15, 20 anos no manejo correto? E nós trouxinha, estamos usando o que eles falam que é legal de químico, mas eles não usam lá. Porque lá tem uma lei federal em 92 que não pode usar uma gota daqueles produtos lá ou na Europa, aqueles rótulos. E nós aqui aprovamos mais um monte de rótulo que é mais ou menos os mesmos produtos. Não cola mais. Esse negócio de produto químico que é agressivo, estão querendo vender como suco de uva, ninguém mais quer. Primeiro que eu já falei, o produtor quebrou. Ele não tem mais dinheiro para comprar. Ele não tem mais crédito em banco. Já quebrou. Por que ele quebrou? Que o solo dele morreu. Ele não consegue mais produzir. Agora os manejos estão mudando por força. Hoje quem está começando novamente, está começando sem agressão, porque também não tem mais capital. E ele também não quer ficar mais doente. A família dele, uma parte já morreu de agressão química. Está mudando. A coisa está melhorando na dor,
mas antes tarde do que nunca. É isso, nada mais do que isso. Vamos continuar aqui amarrando a uva no corredor? Alguma pergunta? Só uma última aqui que o pessoal vai perguntar muito e continua sempre perguntando. A pessoa fez um enxerto aéreo ali, saiu um broto bonito e de repente secou, o que acontece com muita gente. Ele ainda tem uma segunda chance, ele deixa quieto, aquilo ali vai brotar, não? Fala pro pessoal. Depende, às vezes rebrota, um ou outro rebrota, mas se a intensidade do calor que está forte, não vai rebrotar, porque o clima está errado. Então, o que eu já tenho falado pro pessoal, quando o enxerto está começando a pegar quando é aéreo, não tire a proteção total, envolva num papel um pouco, mesmo que seja o papel manteiga, um saquinho e corta um pouco a ponta. Não estou falando do plástico. Tirou o plástico, o enxerto cresceu um palmo, não deixa tomando esse sol agosto, setembro e outubro. Está regredindo o enxerto, não aguenta. Ou você envolve com jornal, faz um canudo e envolve com jornal, ou um saquinho de papel à vontade e corta um pouco as pontas, para proteger aquele enxerto mais 15, 20 dias. Porque está regredindo, o calor é muito forte, Tá respondido? Sim. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que a gente vai depois ir pro corredor ali. Vem cá, chega aqui, vem cá. Se identifica, vem cá, cuidado aqui. Isso. Vem cá, se identifica e pergunta. De onde o senhor é? Senta aqui. Bom dia, gente. Eu moro em São Paulo atualmente, mas estou mudando para Atibaia e estou começando do zero. Principiante. Ótimo. Total. Entendeu? Acredito que deve ter mais alguém aqui como eu. E eu não sei, você fala muito da orientação de como trabalhar a menina. Sim. Mas e o solo? Eu não conheço o solo. Você acabou de falar que o que dá certo aqui, 50 metros ali, não dá certo. Sim. Então, se o senhor começar a assistir nossas matérias, que tem várias, nós falamos um pouco de tudo ao longo de todas as matérias. Então, antes do senhor começar, eu acho que o senhor deve fazer o que muita gente faz, vai olhando nossas matérias, que a gente tem muita matéria, ali o senhor vai começar a entender o que é um solo que o senhor corrige, o que é um solo que o senhor vai preparar para ter vida a partir do ano que vem. Então, assista nossas matérias, que ali o senhor vai começar a entender aos poucos. Não tem trauma não, não se assuste não. Não tem mistério não. Ah, então, puxa a orelha dele, arrasta ele para assistir, que ele não vai fazer essa pergunta. Aí ele não vai ficar assustado, entendeu? Fique tranquilo. Você acabou de falar que quando a gente está pensando que já sabe alguma coisa, bate as botas. Assim é a vida. Aí vem o filho, vai apanhar outra vez. É aprendizagem de geração em geração. A humanidade fica daquilo, ele cresce um degrau, cada um século. É assim que funciona. Eu já queria sair. Não vai sair lugar nenhum. Daqui 10 anos, só vai falar, estou começando a entender alguma coisa. É assim, hein? Só não desanima, que é assim que funciona. Então tá bom, obrigado. É isso aí. Vamos. Eu estou com uma dúvida a respeito do pó de rocha que eu adquiri aqui da outra reunião que teve. A respeito da quantidade que eu uso por metro quadrado do pó de rocha. A segunda, se eu continuo usando os mesmos produtos orgânicos que eu venho usando sobre o solo, o churume no caso de esterco, de farinha de osso, e se eu posso usar um outro pó também. Por exemplo, eu joguei calcário no meu terreno, que é uma vez por ano, é uma coisa. Nesse ano que eu joguei o calcário, eu posso usar o pó de rocha? Essas são as 3 perguntas que eu tenho. Qual a quantidade por metro quadrado? Responde aí. Complicou. Bom, eu vou tentar. Bom, quantidade por metro quadrado, isso não é difícil a resposta. Você pode pôr 2 quilos por metro quadrado, okay? Misturado com matéria orgânica. Mistura e cobre. Perfeito? Não precisa fazer, na minha opinião, por que eu estou falando isso? Que eu estou fazendo dessa forma e o resultado é absurdo, visível, está sendo visível, a resposta é imediata, está sendo. Então, tem os vídeos ali que a gente publicou há pouco tempo, resultado maravilhoso. A cada dia, nós vamos voltar lá, Tuquinho, e ele gravou há 15 dias atrás, e hoje já está completamente diferente, está enorme. O resultado ali, a coisa, eu nunca vi
E nesses 7 anos de experiência, nunca aconteceu isso. E com dúvida, sem dúvida, a única coisa que aconteceu lá foi o pó de rocha. Então, eu vou dizer para você o seguinte, pode ser que eu seja polêmico, pode ser que o Sérgio não concorde. Eu acho o pó de rocha, ele está na proporção correta, porque ele é um produto da natureza feito especificamente para adubar. Toda e qualquer alteração que você fizer naquela proporção, você alterou, na minha opinião. Não sei se está certo. Então eu pediria ao seu Sérgio, ele tem mais condições de responder. Eu, na minha opinião, eu não mexeria. Nem na adubação. Não, também não, eu não tenho, na verdade eu não. É assim, quer dizer, o teu solo já está bem corrigido. Você tem, então, tem que fazer esse detalhe quem está do lado de lá. Como o teu solo já está muito rico com matéria orgânica, o teu solo está muito bem trabalhado, você já está ficando no nível mais ou menos que nem o meu. Você não tem muito mais o que ficar colocando permanentemente. Ou um ou outro, em épocas espaçadas, está resolvido, porque o teu solo já está equilibrado. Com o pó de rocha que agora você está usando, porque o teu solo já está bem, presta atenção, o teu solo não é detonado, não é pobre, não é ácido e nem morto. Como o teu solo está bem, o pó de rocha, na tua situação, ele já vai dar uma estabilidade na tua produção de fruto. Ponto. E quem não está no teu estado de solo já estabilizado? Vai ter que usar matéria orgânica, você faz o teu churume e um pouco de pó de rocha. Para quem está com o solo ainda pobre, com problema. No teu caso, já nem tanto. Você está com uma matéria orgânica maravilhosa. Sérgio, e o calcário, joga também ainda? Não, calma. Tudo tem norma. Calcário você usa na medida do necessário que precisa, não é toda vez. Sim, mas por exemplo, então, peraí. Tem o Claudinei. Ele vinha usando todo ano para corrigir. Agora, peraí, vamos falar que peso. Quer ver? Agora nós vamos complicar um pouquinho. Você usou calcário todo ano, aí eu vou te perguntar. Qual é o peso por metro quadrado que você usou todo ano? 500 gramas por metro quadrado. Todo ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Já é uma grande colocação de calcário, você não pode mais repetir. Porque o calcário, como você está colocando meio quilo, já vai para o 3º ou 4º ano, o teu calcário por 2 anos você pode esquecer. Porque a própria matéria orgânica, você tem muito lá, eu vi bagaço, mas não sei o que você usa, aquilo vai manter o pH da terra bacaninha, não inventa mais calcário. Por quê? O pessoal lá de lá, o calcário ele é alcalino. Se o teu solo já está com 6 ou 7 e você não sabe, e você continua colocando muito calcário todo ano, a tua terra pode ficar alcalino. E a terra alcalina também prejudica a planta. Nada pode ser de excesso. Tudo dentro de uma norma e sabendo o que você está fazendo. Errou a mão, você está errando muito, ou muito um produto, ou muito um outro produto, alguma coisa de errado vai acontecer. Eu já falei, aqui eu ponho um pouco de calcário, ano sim, ano não. Eu ponho ano sim, ano não, 200 gramas por metro quadrado. É uma medida ridícula, ano sim, ano não. Nada mais, 200 gramas, não é nada. 200 gramas é um punhadinho assim. Só isso, ano sim, ano não. Por cima do chão. No meu caso, o solo nosso tem muita matéria orgânica, ele já está numa estabilidade. Talvez um outro que tem um solo problemático, um solo lavado por chuva, uma terra morta, você tem que colocar, nesse caso, mínimo 500 a 600 gramas de calcário por metro quadrado e, olha, picar a terra com calcário, revirar a terra quando é nova e morta. Terra... esquenta perto da frente, então não posso pôr. Peraí, não entendi, peraí. Me falaram que quando você mistura o calcário assim na terra, ele aquece. Dá uma não, esquentada. Quem falou? Quem falou isso pra você? Não, ele fez confusão com o esterco fresco. O esterco fresco, ele fermenta a 50 graus de calor. O calcário não. Porque ele fala, você não pode pôr perto da planta, que vai esquentar, não sei o quê. Não, peraí, perto da planta é uma coisa, esquentar é outra. Então, ele já tá deixando você em pânico. Não é isso, não. Primeiro, não existe colocação de nutrição nenhuma, ou pó de rocha, ou esterco curtido, ou palhado, o que você quiser, que decompôs, não existe nada se pegar uma pá e jogar perto do tronco de uma árvore. Isso não existe.
Porque todo o capilar da raiz, ele está longe do tronco, onde está o final dos galhos da árvore, na ponteira. Isso aí se fala há mais de 150 anos, não estou falando novidade nenhuma. Então, já não se joga produto nenhum perto do tronco, é inútil, começa por aí. E quando vocês começarem a usar produto, seja ele qual for, esterco ou não, palhado ou não, pó de rocha ou não, terra peneirada ou não, tudo tem uma medida por metro quadrado. Ainda mais quando você vai mexer numa horta, que é canteiro. Quando eu vou colocar, é uma conta simples, num canteiro de horta que usa muito cal, agora falou outra conversa, hein? Em canteiro de calcário, se usa mais calcário que o normal em pomar. Porque a horta, folhagem, etc., gosta muito de cal que tem no calcário. Aquele cal virgem? Cal virgem pode ser usado no solo, só que ele é um pouco mais caro que o calcário. Tá. Então, o calcário dolomítico, que tem cálcio e magnésio, é o que o solo o Brasil precisa, e a horta. Então, agora eu falo outra conversa. Enquanto que no teu pomar você pode usar calcário em pequena quantidade, é no sim, é no não, se o teu terreno já está legal, na horta que você usa todo 90 dias, está mudando o canteiro, revirando e tal, a horta já não é uma vez cada 2 anos, o calcário, já pode ser uma vez por ano ou 2. Na horta, porque é rotação rápida. No solo do teu sítio, no pomar, é outra conversa, desde que teu solo já está estabilizado. Então o calcário não é todo ano, ele já vai parar. Ele está muito bem já de calcário. Se ele exagerar, vai ficar muito alcalino, ele vai ter problema de produção. O excesso de calcário prejudica, como a falta também prejudica. Tá respondido? Sérgio. Tem coisas que é um pouco diferente, tá? É isso aí. Outra coisa que é bom lembrar é que o pó de rocha, ele sobe meio ponto quando você aplica. O pH. Em pH. Ele sobe. É, lógico, ele tem cal também. Ele tem tudo lá. Tem a composição dentro dele, ele tem cal também. Ele tem tudo. Calcário é cal, cal é tudo primo. Calcário dolomítico, ou cal virgem, ou cal de reboque, de uma certa forma são parentes. E cal também tem na matéria orgânica de decomposição. Em termos de cálcio, ele tem 11%. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. É isso aí. Deu para entender? Então, vocês têm que entender as dosagens. Você está falando o produto para que solo? Detonado ou não? É o quê? Exato. Qual é o estado do teu terreno? É morto ou não? Não, não é morto. Então, no caso dele, para com cal. Não precisa pôr mais cal, chega? Chegou. É isso. Cada caso é um caso. Sérgio, fizeram mais uma pergunta impertinente aqui, falando sobre pó de rocha e pó de pedra. Então é interessante a pessoa não confundir. Pega lá em qualquer lugar um pó de pedra, que na maioria dos depósitos você encontra que é para fazer bloco, ou para colocar no reboco. Esse material, ele tem apenas 6, 7 elementos, porque ele é granítico, é de origem, se for da região de São Paulo. Se for da região de São Paulo, ele é granítico, e por ser granítico, ele tem 6, 7 elementos. Para o São Paulo, indo para o lado oeste, a região de Piracicaba, lá para dentro, a partir dali houve vulcões, e o material que tem ali disponível a partir dali até o Paraná é basalto. Esse material basáltico tem 65 elementos químicos. Então esse é o material que nós estamos utilizando, que é o que está dando resultado. Ok? Peraí. Ô, Sérgio, só um último comentário pra gente também estar lá por causa do horário. Peraí. Que horas são, Canice? É meio-dia. Só para complementar o Claudinei, quem assistiu uma palestra que eu gravei com o pesquisador da Embrapa de Bento Gonçalves, ele deixou bem claro mesmo que eu também era adepto a querer adubar bastante, que o excesso também é ruim. Ele falou que muitos pés lá em Bento Gonçalves estavam regredindo, o pessoal não entendia. E na verdade, o solo das pessoas era uma bomba de adubo. E aí a planta começava a regredir porque ela não conseguia se alimentar mais daquilo. Então, o que o Sérgio sempre fala é o que todo mundo fala.
olha a planta. Então você olhou a planta tá legal, tá tudo bonito, então vai com calma. Olha, quem tá do lado de lá, que mexe com fruta, é prático mais do que a gente ou não, é só olhar, a prova tá aqui, ó, nem churume eu fiz de 5 meses pra cá, não tive tempo. Não tive, pode olhar que aqui não tem nada, aqui tem valeta aberta? Não. Aqui tem cal por cima? Não. Aqui tem esterco por cima? Não tem. O que eu quero dizer, como aqui já está nutrido há décadas, quer dizer, tem uma base bacana, já não está enxertado em bom porta-enxerto? Não são bons porta-enxerto? O teu solo não é detonado? Não é. No meu caso, também não é. Olha a cara da planta. Precisa fazer algum... Ô Caio, você que é novo na agricultura, olhando a cara dessa planta, precisa fazer análise de solo? Você pode falar que faltou churume? Você pode falar que faltou esterco de galinha? Não, eu nem fiz nada, mas está no solo. Tem coisa aqui, camadas e camadas, não acaba de um ano para o outro. Essa matéria orgânica rica que tem na chácara é para 2, 3 anos. Ah, não adubei agora com nada, não vai fazer falta. Esse pé de caqui grande, que fez 60 anos agora, que a gente já fez matéria, a cor tá tão verde de fora, tá quase azulado. Olha bem a cor dela. Olha a cor vistoso que tá as folhas, pé de 60 anos. Quem olhar por baixo da folha daqui a pouco, eu vou dar um chute. Esse pé, esse ano, ultrapassou 1.200, 1.300 pés de caqui, igual 2 anos atrás. Ué, antes tinha 58 anos, e agora tem 2 anos a mais, vai produzir igual que 2 anos atrás? Vai. Olha a cor da folha, olha o vigor da planta. Que adubação eu fiz no chão? Nenhuma. É a mesma coisa, porque ali tem aquele monte de palhada, galho e folha, que ali há 30, 40 anos a gente deixa apodrecer aquelas folhas, e no ano seguinte a gente recolhe, que vira matéria orgânica, e eu uso nas uvas tal. Aquela raizada daquele pé está lá embaixo daquele monte de folhas e casca podre. Há décadas, tira um monte e vem mais monte, tira um monte e vem mais monte. Eu vou adubar para que se a adubação ali já está lá ao longo da vida? Não vem a chuva? A chuva não vai em cima das folhas, daquele monte, não vai apodrecendo? Ali deve ter 1 metro, 1,5 metros se abrir com a cavadeira de matéria orgânica. Eu vou adubar para quê? Olha a cara da planta. Eu não vou adubar, para quê? Já está adubado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vocês têm que aprender a entender, a olhar e não entrar em trauma de adubação. Excesso, vamos supor, o William, ele come 2 bois por dia. Uma pessoa que come 2 bois por dia pode dizer que tem saúde? Não. Às vezes uma pessoa mais magra, se fizer exame laboratório, está com o exame clínico melhor do que ele que come 2 boi. É a mesma coisa a planta. Exagerou na nutrição, a planta regride. Picanha é gostoso, mas comer picanha todo dia... Vai entupir tuas veias. É igual a planta. Excesso de adubação que teve de 20 anos para cá, usaram muito fósforo e potássio. Quantidades absurdas. Eu li matéria, eu lia em 90, 95, 2000... Eu olhava, eu não entendia porque aquele trauma de usar potássio. E o Brasil é um grande importador de potássio. Grande. Vem da Rússia, vem da China, vem não sei de onde. Eu já via que não era aquilo. Para que tanto? Eu nunca fiz isso, porque já era a minha formação da minha cabeça. Sem contar que eles são altamente hidrossolúveis, são químicas... Bom, além de ser super solúvel, é o custo Brasil, o custo de quê? De importação. Agora entra o que se falou hoje do pó de rocha como novidade. Isso é a maior coisa maravilhosa que pode ter numa agricultura mundial. Porque isso já é antigo, entendeu? E é custo baixo. Hoje o agricultor está tendo um pouco de lucro, quem já está no pó de rocha, no manejo normal, ele vai começar a ter um pouco de lucro. Estão tudo devendo dinheiro para banco, gente. Tem fazendeiro devendo dinheiro há 10, 12 anos. E uma coisa, né, o fósforo ele fica estacionado e ele só sai com matéria orgânica. É isso aí, decompõe. O fósforo estacionado ele só vai sair com matéria orgânica, não adianta pôr mais. Põe mais ele para. Mas como a Ana Primavera diz, né? Que você não alimenta as plantas, você alimenta as bactérias. Isso. E elas alimentam as plantas. Que vai pra planta. Exatamente. Isso. Então, fala aí. Pode falar. Só complementando, perfeita a tua colocação. Ontem mesmo eu postei um vídeo exatamente falando sobre o tema da dependência que o Brasil sempre teve do fósforo e do potássio e não tem necessidade. Hoje em dia um grupo de fazendeiros
na verdade, lá da região de Goiás, eles estão fazendo uma verdadeira revolução nesse sentido, exatamente divulgando o pó de rocha, com já mais de 10 anos. E não usam mais, e é o que eles falam. Eles falam, você já imaginou se começar a parar de vir nos navios de lá? Como é que nós ficamos? Então, essa dependência do sistema convencional não pode deixar o Brasil de joelhos. E nós temos produtos, como o pó de rocha, que substituem a altura e, principalmente, são sustentáveis. E outra coisa, velho, nós temos o pó de rocha, o Brasil tem muita matéria orgânica que outros países não têm. Nós temos matéria orgânica quando o pessoal junta e põe fogo. Mas como põe fogo? Você tem que usar no solo, nós temos tudo no Brasil. Eu já falei e repito mais uma vez, quem está ao lado de lá vai cansar de ver a gente falar. O mundo agrícola tem medo do Brasil. Por isso que ensinaram muita coisa errada no Brasil de 3, 4 décadas para cá. Hoje o Brasil acordando, que não deixam acordar na agricultura, quando o Brasil se libertar, que essa hora vai chegar, o Brasil, olha, eu não sei, é uma coisa que eu vou falar, é preocupante o Brasil produzindo muito alimento com a sua segurança nacional. Porque o mundo está tendo fome. O Brasil pode ser o celeiro do mundo verdadeiro, ajudar países que estão passando fome. Nós temos que mandar navio de comida para outro lado do mundo por fome. Esse é o correto. E não gente querer zoar com a produção brasileira para judiar da nossa produção. Os outros países têm que ser mais inteligentes com o Brasil. O território é nosso, nós temos que produzir com baixo custo e muitas toneladas de grão para sustentar a fome do mundo. O mundo vai precisar do Brasil. Isso que eu falo não é de hoje, hein? Eu falo isso, a minha cabeça é diferente. O Brasil podia mandar navios de comida por aí fora, gratuito, por excesso de produção. E não o contrário. Esse seria o caminho certo. E se isso cair numa realidade, a coisa muda. Entendeu? É que a gente vê as coisas diferentes. Não, interesse, mas é interesse opaco, é um interesse escuro. Eles também estão caindo. Eles também estão regredindo. Não está dando nada, está dando mais certo. Se não passarem a humanidade a entender que esse modelo que está por aí em todos os aspectos é falido, nós vamos entrar no buraco cada vez mais. A alternativa tem. Não precisa apertar botão atômico e matar todo mundo, não. Por que falam assim? Eu vou querer só mais um minuto. Falam que hoje o planeta... Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão dar risada, o meu raciocínio é esse. Nossa, hoje o planeta tem 7 bilhões de gente e 1,5 bilhão morre de fome porque não tem alimento. Não, mentira essa afirmação, não. Tem alimento para todo mundo no mundo, porque se desperdiça alimento no mundo. Se desperdiça na colheita ou não, no armazenamento ou não, na feira que vai no lixo, ou quando está no teu prato, 10% do teu prato, você vai no lixo, vai nas firmas, vai em qualquer lugar, vai nos restaurantes, é tudo lixo. Então eu te pergunto, se hoje no mundo tem comida para mais de 8 bi, como é que hoje tem 1,5 bi de fome, se nós somos em 7 bi? Hoje tem comida no mundo, eu leio muito, eu tenho noção que eu falo. Hoje tem comida sobrando para 8 bi de pessoas almoçar e jantar. Só que tem 1,5 bi de faminto. Muito bem. Ah, mas quando a humanidade daqui 10 anos tiver mais 1 bi, nós vamos morrer de fome. E quando a humanidade era 2 bilhões de gente? Não morreram de fome. Hoje nós somos em 7 bi. E por que quando aumentar mais 1 bi de gente no mundo, nós vamos morrer de fome? Não, eu não acredito. Porque o planeta, gente, o que ele tem de capacidade de alimento, realmente, se for produzir, é para mais de 12 bilhões de gente. E todos os animais sobre o planeta. Daí sobra. 12 bilhões de gente, sua fauna, sua flora, seus peixes e suas minhocas, que todo mundo quer comer. Gato quer comer, cachorro está mordendo aqui minha tesoura, todo mundo quer comer. Tem alimento no planeta para 12 bilhões de gente e toda a sua flora e fauna. É o jeito que está errado. Eles não me convencem dessa conversa. Não acreditem que se crescer mais 1 bi de gente, vai todo mundo morrer. Concordo se continuar esse manejo errado de destruição da natureza. Aí nós vamos para o buraco. Se mudar a atitude, mudar a coisa, pode ter hoje 12 bilhões de gente no planeta
Tem tecnologia e alimento para todo mundo. Teria. Muito mais daqui 10 anos. Se o mundo existir, vai ter mais tecnologia para mais alimento. Já melhorou muito o alimento de 3 décadas para cá, vai. Olha o progresso do Brasil. Para quem não sabe, quando nasceu a Embrapa, eu lembro, eu era molecão, tinha 20, 25 anos. A Embrapa nasceu em 72 ou 74, porque o Brasil tinha fome. Vocês não lembram disso, mas eu lembro. O Brasil importava alimento de fora. Importava dos outros países. Nós temos fome no Brasil, porque não tinha no Brasil semente para país tropical. As sementes nossas vinham de outros países que não era tropical, não andava. Por que hoje a soja, hoje nós estamos chegando, batendo nos americanos? Graças às pesquisas de 40 anos para cá. A soja se adaptou no Cerrado em país tropical. Era impossível se pensar isso em 75 e 80. Progrediu-se o Brasil. Progrediu em tudo. Tem progresso no mundo de alimento, mas o modelo está errado e a fome está aumentando. Isso tem como reverter assim, ó, estalar de dedo, é mudar atitudes governamentais. O resto de fome por aí não era para existir, vocês não acreditem. Ok? Vamos passar na escada aqui? É isso aí? Vamos lá. Só comentar com o pessoal. Fala aí. Eu acho que não dá para todo mundo acompanhar ao mesmo tempo, então... Se alguém quiser de repente comer alguma coisa, para ir revezando. Querem parar 10 minutos? Não, Sérgio, dá pra gente ir, mas para ir revezando as pessoas. E também tem o Vaê, o Claudinei, tem o Silvio hoje, que também, quem tiver uma dúvida, não conseguir chegar mais perto do Sérgio, pode estar ajudando aí também, tá bom? Aí no final, vamos lá.